Então, pessoal, a gente vai iniciando. Então, vamos iniciar com sondas alimentares, tá? Tá dando para visualizar? Pronto. Então, o primeiro assunto aqui que eu vou abordar para vocês em relação às sondas, por que que eu escolhi realmente falar sobre sonda alimentar? Só um instantinho, tem gente entrando aqui. Então, em relação à sondagem, a gente que trabalha com gatos, vocês vão perceber também, até quem já está no dia a dia, ah, a importância que é a alimentação integral nesses pacientes, independente de qualquer doença e qualquer enfermidade. Em relação à sonda, a gente vai entender aqui nessa apresentação, principalmente quando colocar a sonda, quando retirar e qual a aplicação dela, determinada situação, qual tipo de sonda que a gente vai utilizar. E o que é interessante, o que é importante, é que a gente realmente comece a utilizar mais sonda em gato, né? Porque o gato, quando entra em anorexia, muito mais grave do que a maioria das espécies, ele tem um assim, um comprometimento muito grande, principalmente em relação à parte imunológica e à parte hepática, né. Então, se a gente não se preocupar em colocar essa sonda o quanto antes, a gente acaba perdendo o paciente, às vezes, sem até chegar ao diagnóstico. Então, eu costumo sempre falar que, muitas vezes, a gente não sabe nem o que que o gato tem, né, a gente conseguiu nem fechar o diagnóstico, mas ele está sem comer. Então, se ele está sem comer, o ideal é que a gente já se programe colocar uma sonda, né. Muitas vezes a gente vai tratando esse gato de uma forma paliativa, de uma forma, de suporte, vai alimentando e aí a gente vai, no decorrer da história, a gente vai começar a fechar o diagnóstico. Então, isso é muito importante, a gente fazer com que esse paciente se alimente, né, então isso é fundamental, tá. Essa imagem inicial que eu estou mostrando para vocês, para mim é uma imagem emblemática, né, porque, eh a importância que a gente tem de esclarecer ao tutor que essa sondagem é um procedimento seguro e é um procedimento que não vai levar sofrimento ao paciente. Porque a maior parte dos proprietários, a maior parte dos tutores, eles acabam tendo muito receio quando a gente fala em passar sonda, né. Então eles acham que o paciente vai sofrer, eles acham que o gato ele vai sofrer, ele vai sentir dor, às vezes eles associam, né, uma imagem que já teve de algum parente, alguma pessoa que ele viu que acompanhou que tinha sonda. Então o ideal, eu costumo sempre ter uma imagem para a gente conversar com esse tutor que ele está com mais receio, a gente mostrar que, na verdade, essa sonda ela vai ficar, praticamente sem o paciente não vai perceber, principalmente essa que a gente está apresentando aí na imagem, que é a sonda esofágica, uma sonda altamente, assim, confortável, digamos assim, para o paciente, e ela realmente salva vidas. Então, é uma forma da gente realmente conseguir fazer com que esse tutor, ele aceite essa sondagem, né. Então, a imagem dessa gata de estudo, então, uma gata que está brincando, está no lar, uma sonda que o proprietário, o tutor, ele pode fazer, todo esse manejo em casa, não vai ter muito problema, né. Então, eu acho importante a gente deixar claro isso aí também para o tutor, até para ele aceitar o procedimento de sondagem, né. Então, pontos importantes, pontos fundamentais no manejo desse paciente que está interno, certo? Primeiro, o gato em anorexia, ele é um paciente, diferente da maior parte das espécies, como eu falei para vocês, em relação também a esse metabolismo, esse manejo alimentar. É um paciente que vai entrar em rápido estado de catabolismo, então a gente não pode
demorar demais para passar essa sonda. Então, independente da doença, independente da afecção, esse paciente ele vai estar já em estado de catabolismo. Muitas vezes a gente vai receber esse paciente já com 3, 4, 5 dias, sei lá, sem se alimentar direito. Então, um paciente que ele já está perdendo energia e ele vai ter que conseguir de alguma forma suprir essa demanda de energia, né? Tem altas necessidades nutricionais, são pacientes que eles não lidam bem com hiperglicemia, ou seja, a gente vai ver que a maior parte desses gatos que vêm em anorexia são pacientes hiperglicêmicos. O gato ele não consegue metabolizar bem, ele não tem um preparo metabólico, né, para lidar com glicose, né, com carboidrato, enfim. Então a maior parte da energia dele vai realmente se aproveitar, ele vai utilizar ou lipídios ou proteínas, ou aminoácidos. Então, assim, a maior parte desses pacientes, até pelos mediadores inflamatórios, pelas doenças associadas, eles vão vir com hiperglicemia. Então, se vocês tiverem uma curiosidade, a partir de amanhã no consultório, os gatos que chegarem anoréxicos, né, em choque, vocês vão ver que a maioria deles vão estar hiperglicêmico, né. Esse trabalho aí que é o mais conhecido, que eles lidaram realmente, eles fizeram a prevalência de pacientes que ficaram internados em hospitais norte-americanos, e eles viram que a maior parte desses pacientes que vinham anorexia ou choque, trauma, eles eram hiperglicêmicos. E aí a gente também perceberam que quanto maior a hiperglicemia, maior dificuldade os pacientes tinham de receber alta, né, de realmente sair do hospital, muitos deles iam a óbito. Então, quanto maior a hiperglicemia, maior era as complicações que esses pacientes apresentavam. Então, isso já chama atenção que a glicose a gente não vai utilizar nessa fluidoterapia nesse paciente, tá? E muito menos na alimentação enteral. A gente tem uma discussão também em relação à alimentação enteral, alimentação parenteral, que eu vou mostrar para vocês. Mas sempre a gente vai preconizar a alimentação enteral em gatos e que não seja tão rica em carboidratos, né? E assim, jamais a gente vai pensar, por exemplo, no paciente que está anorexia, a gente fazer infusão de glicose intravenosa. Então, são poucas utilidades da glicose, né? A gente vai utilizar muito pouco a glicose na internação de gatos, a não ser alguns quadros de cetoacidose diabética, gatos de hipoglicemia, quadros de hipoglicemia a gente pode utilizar. Mas o paciente que está em anorexia, então a gente não vai utilizar a glicose nesses pacientes, que a maior parte deles vão estar realmente com hiperglicemia. Pacientes que se estressam muito fácil, né? Pacientes que geralmente têm aversão à comida, então o gato ele adoece e ele não vai comer nem o que ele mais ama na vida comer. E aí vocês imaginem a dificuldade de a gente ter que entrar com uma ração diferente, com alimentação diferente nesses pacientes. Alta taxa de catabolismo, eu falei para vocês, são pacientes que vão realmente precisar de muito, principalmente aminoácidos, para se manterem. O risco de lipidose hepática sempre é muito frequente no gato, né? Chama atenção em gatos principalmente que são obesos, gatos que estão acima do peso, então a gente tem que ter muito mais cuidado com esses gatos. Um obeso, um gato que está acima do peso, eh, 2, 3 dias de anorexia ele já pode estar entrando em processo de lipidose, sempre lembrando que às vezes o proprietário, o tutor, ele não percebe isso a tempo, então ele vai perceber quando o gato realmente já está entrando em lipidose, já está ictérico, já está vomitando, né, então a gente tem que correr também contra o tempo nesses pacientes. Como eu falei, a principal forma de alimentação deles, de requerimento energético, é através da proteína, aminoácido, então a gente tem que também ter cuidado na seleção desse alimento que a gente vai mandar via sonda, né, ou alimentação. Na recuperação também a gente tem que ter muito cuidado em relação a esse requerimento proteico. Lembrando, precisam de taurina e arginina, que são aminoácidos essenciais para o gato. Ultimamente a gente, assim, a maioria dos alimentos já tem uma suplementação tanto de taurina e arginina, né? Seja esses alimentos para fazer via sonda ou rações de manutenção, geralmente eles têm, mas alguns casos, por exemplo, da própria lipidose hepática, muitas vezes a gente tem que fazer uma suplementação, né? Muitas vezes não é suficiente, né? A gente vou abordar um pouquinho mais na frente, mas muitas vezes não é suficiente, então a gente teria que entrar também com suplementação de taurina e arginina. Quando que a gente vai colocar essa sonda? Bem, é muito, claro, muito relativo dependendo do paciente, da doença ou da suspeita em si, mas existem quadros, por exemplo, que a gente tem que diferenciar se esse gato ele tem disfagia, ou seja, ele não está se alimentando muitas vezes devido à dor, cavidade oral, ou se realmente ele tem uma anorexia verdadeira.
Porque imagine o seguinte, se um paciente nos chega, com um quadro grave de gengivite estomatite, ou seja, úlceras, ferimentos no glosso palatino, na gengiva, enfim, a gente pode imaginar que se a gente iniciar um tratamento para dor, um anti-inflamatório, quando possível, esse paciente talvez com 24 horas, 12 horas ele volte a comer, né. Então a gente pode fazer uma tentativa, por exemplo, com medicação, com um tratamento terapêutico, e a gente esperar se esse paciente vai voltar a alimentar. Mas a gente geralmente percebe realmente casos de, independente da causa, mas pacientes que realmente não é a questão de dor, muitas vezes pode ser náusea, né, vômito, náusea, ou realmente anorexia total. E aí sim a gente tem que intervir com a sonda, né. As principais indicações para o suporte, alimentar, principalmente anorexia por 3 dias, então a partir de 3 dias, né, mais de 3 dias, diria para vocês, a partir de 3 dias eu acho que a gente tem que se preocupar já em colocar uma sonda, né, a gente vai ver qual tipo de sonda que seria o ideal. Esse paciente ele perdeu 10% de peso corporal, então 10% para um gato, por exemplo, de 4 quilos seria o quê? 400 gramas, né, então já é muita coisa para um gato, né, então já chama atenção a perda de peso corporal, às vezes massa muscular que a gente tem que prestar atenção também na nossa consulta, ver o índice de massa corporal que esse paciente tem, né. Em alguns, pontos a gente pode perceber, principalmente por palpação, por exemplo, região temporal, então essa região na palpação a gente percebe esse aprofundamento, né, quando esse paciente está anorexia por muito tempo, ele já está perdendo massa muscular. Às vezes também face medial da coxa, escápula, não, na palpação a gente pode sentir esse aprofundamento, essa falta de tecido muscular, isso chama bastante atenção, muitas vezes é uma forma da gente, acompanhar essa perda de peso em pacientes obesos, né, com obeso, sei lá, o gatinho chega lá para você de 8 quilos, então, se ele perder 100, 200 gramas, talvez não vai ter muita diferença, mas se vocês começarem a perceber ali, tem peso ainda, mas ele está perdendo massa muscular. Isso realmente o que? Ele está queimando proteína, então não é para ele estar queimando proteína, de alguma forma tem alguma coisa que está fazendo com que ele realmente aumente essa demanda energética, né. Má cicatrização de feridas, isso é muito importante se a gente vai falar em cirurgia, né. Então se o curso, basicamente, é o curso de cirurgia clínica cirúrgica, então essa parte de cicatrização de feridas é fundamental, por exemplo, você fazer uma ressecção anastomose intestinal, né. Você imagina que essa ressecção, você vai tirar esse segmento do intestino, se você quer que cicatrize, né, então realmente o suporte nutricional é muito importante para a cicatrização das feridas, como também a parte imune. Então a proteína em si, né, o aminoácido, ele vai formar a maior parte dos anticorpos, então também a própria, citocinas, então as próprias, a função das células imunes, né, então também você tem que lembrar disso aí. Hipoalbuminemia, também pacientes cirúrgicos, a albumina ela é fundamental. Então se a gente quer, por exemplo, preparar um paciente para fazer uma biópsia hepática, que vai ser um dos temas que a gente vai abordar para vocês, a gente tem que dosar a albumina desse paciente. Então, pré-cirúrgico é importante ver a quantidade de albumina que ele tem, porque um paciente que tem hipoalbuminemia, ele vai ter muita complicação trans e pós-cirúrgica também, né. Então, assim, a albumina ela mantém a pressão oncótica, então se você quer fazer uma fluido nesse paciente, quer hidratar, como é que eu vou conseguir fazer esse aporte fluídico se esse paciente está com a albumina baixa? A gente vai ver que o primeiro passo realmente é fazer esse paciente se alimentar, colocar uma sonda, entrar com a nutrição enteral, né, balanceada para a gente tentar reverter essa albumina o quanto antes, né, nem sempre a gente consegue a tempo antes da cirurgia, mas é o primeiro passo realmente a gente se preocupar e colocar uma sonda. Então, como eu citei para vocês, existem, basicamente duas formas de a gente fazer esse suporte nutricional, uma alimentação enteral. Essa alimentação enteral, aqui está representada pela sonda de gastrotomia, esse gatinho aqui, e basicamente a gente vai fazer uma via fisiológica, né, de alimentação, seja nasogástrica, esofágica, gástrica ou de jejunostomia. Então sempre ela é a mais recomendada, porque se a gente fazer uma via, fisiológica, ou seja, de alimentação utilizando o tubo gastrointestinal é muito melhor do que se fazer uma via, por exemplo, intravenosa, que seria o caso da alimentação parenteral, né. A gente tem que sempre lembrar o quê? Que a maior parte da mucosa do trato gastrointestinal, ela se alimenta
do que cai lá dentro, do que cai no lúmen, né, principalmente os enterócitos. Então, toda essa metragem toda, por exemplo, o intestino do gato ele é mais ou menos 5 metros. Todos esses 5 metros ele precisa da alimentação do que cai dentro do lúmen. Então, se, por exemplo, eu vou optar pela alimentação parenteral, vou pegar o acesso nesse paciente, vou fazer a infusão de quê? Lipídios, carboidratos, aminoácidos, né? Então, isso são soluções feitas, prontas, que a gente pede para manipular, ou às vezes vem preta, enfim, vem feita, enfim, a gente dilui, faz intravenoso. Esse paciente está sendo alimentado, de certa forma está, você está jogando ali já todos os componentes ali na corrente sanguínea, só que o trato gastrointestinal não, principalmente os enterócitos, eles estão passando fome. Enterócito passando fome, morre, aquela mucosa, aquela proteção ali, mucosa epitelial, vai embora, e aí você está abrindo as portas ali para acontecer uma sepse, né? As indicações de você fazer a parenteral, que é aquela alimentação intravenosa, é basicamente em pacientes que estão, sei lá, muito ruins, chocados, pacientes que ainda não conseguem, basicamente, não estão acordados, né? Estão, de certa forma, enfim, em choque, né? Saindo de uma hipotermia, enfim, de uma hipotensão, a gente poderia tentar já alguma coisa parenteral. Só que não mais do que 12 horas. Então, assim, o ideal é que a gente pode até fazer as duas concomitantes, mas nunca preconizo utilizar uma parenteral esquecendo a interal completamente. Na minha prática, sei lá, pouquíssimos casos eu entrei com parenteral, né? Muito, realmente muito pouco. Primeiro que é uma alimentação muito mais cara, né? São fórmulas muito mais caras. Esse paciente ele tem que essa alimentação tem que ser de uma forma muito asséptica, então muitas vezes na internação em si fica complicado a gente utilizar, a não ser que você realmente isole esse paciente, né? Então não é muito fácil a utilização da parenteral. Não vou dizer para vocês que vocês nunca vão utilizar, mas no dia a dia realmente a parenteral, ou seja, a utilização de sondas nasoesofágica, gástrico, jejunostomia, ela de longe a indicação ela é muito mais ampla, né? E a gente vai perceber que a maior parte das vezes a gente consegue resolver com a parenteral, com a interal, desculpa. Quanto que a gente vai alimentar? Enfim, eu não ainda falei para vocês os tipos de sonda, mas aqui eu já estou entrando, abordando a quantidade da alimentação, né? Isso é importante porque isso é cada paciente a gente vai conseguir fazer um cálculo diferente, né? Não adianta a gente colocar uma sonda, fica bonitinho ali na porção, fica bonitinho ali bem implantada, mas aí quanto que ele vai alimentar e com que eu vou alimentar, né? Isso também é o nosso papel, é fundamental que a gente consiga fazer esse cálculo, é um cálculo básico, vocês vão ver, né? Hoje em dia já temos colegas nutrólogos, nutricionistas, então se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar em parceria com um profissional da nutrição, isso realmente vai ajudar bastante, né? Mas isso o clínico, o plantonista, o intensivista, ele tem que saber fazer também. Essa é a fórmula mais clássica, a forma mais fácil da gente calcular, principalmente essa de baixo aqui, né, que tem um fatorial, então essa 30 aqui requerimento energético, né, basal, 30 vezes o peso mais 70. Então, isso aqui é uma fórmula, a gente só encaixa o peso aí do paciente nessa fórmula. Lembrando sempre, a alimentação que a gente vai utilizar tem que ser uma alimentação com uma base proteica muito boa. A gente imagina que para cada 5 kcal que a gente calcule, dentro das 5, a fonte tem que ser 6 gramas de proteína, né? A gente pode diminuir um pouco a quantidade de proteína, principalmente em pacientes nefropatas, né, que é a principal indicação, diminuir um pouco o conteúdo da proteína. Então, essa fórmula aqui ela vai me dizer o que? Quanto de quilocal por dia esse paciente vai precisar, né? E aí a gente vai também, dependendo de qual dieta, qual ração que eu vou dar para esse paciente, pessoal. Então, claro, depende de cada caso, né? Se for um nefropata, talvez inicialmente a gente poderia utilizar uma ração para nefropata, né? Mas na maior parte das vezes a gente procura realmente uma ração hipercalórica. Existem várias ações no mercado, que é de latinha, tal, recovery, tem AD, pode ser uma ração também para filhotes, liquidificada, dependendo do tipo da sonda, né, que eu vou falar para vocês. Mas enfim, você tem que saber quanto que essa alimentação tem de quilocalorias em ml ou em grama de
de alimento, né, da própria ração. Para a gente poder pegar esse cálculo aqui, é o que a gente fez do requerimento diário e dividir em quantos quilocal por ml ou por grama que tem essa ração, tá? Então, aqui são exemplos, por exemplo, a Rios, uma lata da Rios, se a gente misturar com 25 ml de água, toda aquela porção ela fica mais ou menos 1,1 quilocal por ml, né? A Recovery fica 0,9 quilocal, enfim, a Nutralife aqui, essas apresentações a gente consegue ver eh, na própria embalagem, na própria lata da ração, né? O ideal é a gente sempre iniciar com não esse requerimento de energético diário total que a gente calculou. Porque a gente vai ver que muitos dos nossos pacientes, eles estão mais ou menos 3, 4 dias sem se alimentar, e principalmente por 2 motivos. Se a gente entrar com a quantidade total que a gente calculou, em um dia só, esse paciente a tendência é ele vomitar, né. Então, há muito tempo ele está em anorexia, muitos deles estão nauseados, estão com vômito, e se a gente entrar com a quantidade muito grande, ele não vai suportar, ele vai colocar para fora. Outro fator importante também é em relação a síndrome de realimentação, que a gente vai falar mais na frente, né, que causa hipofosfatemia, que ela não é incomum, né? Ela não é incomum se a gente não prestar atenção nesse detalhe de a gente iniciar com porções menores, esse paciente ele pode desenvolver essa síndrome que eu vou falar um pouco mais para vocês. Então, normalmente a gente começa com 50% do volume total, né? A gente vai dividir isso mais ou menos em 4 a 6 vezes ao dia. O que que vai mandar isso aí? O quanto que o paciente consegue assimilar, né? A gente normalmente inicia em volumes menores, um pouco mais espaçados, e com o tempo a gente vai tentando aumentar esse volume e, às vezes, diminuindo também a frequência, né? Principalmente se esse paciente for para casa com a sonda, né? Que eu vou falar para vocês, existe uma sonda que a gente consegue mandar esse paciente para casa com ela. Então, a gente vai calcular esse total em ml e vai dividir pelo número de alimentações, né? E a gente vai ver a porção que esse paciente que a gente vai administrar por vez, por refeição. Para ficar mais claro, né, eu bolei esse exemplo aqui, vamos supor um gato de 3 quilos. Para o cálculo dele, ele vai precisar de 160 quilocal por dia, né? E aí a gente vai buscar uma ração que tenha essa condição de a gente fazer essa alimentação. A quantidade que ele vai receber por dia vai ser o quê? Essa 160 quilocal dividido por quantos quilocalorias tem em ml do alimento. Se eu escolher, por exemplo, uma ração como a Rios ela vai dar mais ou menos por ml 1,1 quilocal. Então ficaria no final 145 ml por dia de Rios, né, que esse paciente teria que ingerir. 145 ml, a gente vai realmente fazer a divisão de uma forma que fique melhor para o paciente, mas geralmente a gente faz em 6, às vezes 8 vezes, depende muito do quadro desse paciente. Se a gente sabe que 50% a gente vai administrar no primeiro dia, então seria 72,5 ml, e aí 72,5 ml eu vou separar, né? Por exemplo, eu dividi em 6 porções, vai dar 12 ml por refeição, né? 12 ml é o volume interessante, é um volume geralmente que o paciente aceita, né? Por exemplo, o paciente de 3 quilos aceita tranquilo. Quanto que eu posso, no máximo, dar de alimentação de volume por vez? Geralmente 40 ml é o recomendado máximo, né? Mas tem paciente que aceita 60, né? A gente vai vendo que com o tempo ele pode aceitar mais, mas assim, geralmente mais de 40 ml no paciente que está em anorexia, a tendência é esse paciente nausear, vomitar, né? Eu vou falar para vocês como é que a gente vai lidar com esse vômito, que a maior parte dos gatos, por exemplo, que a gente está lidando, né, o curso é de gastrointestinal, então a maior parte dos gatos estarão vomitando, né? Então como é que a gente vai lidar com esse vômito do paciente que está sondado? Pode se dividir em 4 vezes, aí você vai ver que vai ter uma quantidade maior, né, 36 ml, então já é um paciente que já pode voltar essa alimentação, a gente pode alimentar, ele acabar vomitando, na verdade a gente vai acompanhando, né, esse paciente, tá? Quais são as nossas complicações? Como eu falei para vocês, se a gente começar, esse gato ele está muito magro, então esse gato ele está muito tempo sem comer, vamos entuchar ele de ração energética, vamos fazer esse gato engordar da maneira rápida. Se a gente começar muito rápido, esse paciente ele vai entrar na chamada síndrome de realimentação, que basicamente é uma hipofosfatemia grave, ou seja, o fosfato dele, o fósforo, ele vai
lá para baixo. Por que que acontece isso? Lembrando aquelas aulas lá de bioquímica, né? A gente sabe que essa energia, por exemplo, o alimento, a gente vai se alimentando, o paciente, o gato, enfim, essa energia ele vai ter que ser armazenada em algum lugar, alguma molécula, que é justamente a molécula de ATP. Então, a glicose, aminoácido é quebrado, entra na mitocôndria, né? E isso vai ter que ser armazenado em ATP. Quando a célula precisa de energia, quebra esse ATP, aparece energia, né? Então, se você começa a dar alimentação muito calórica, que é o caso aqui que a gente está abordando, com alimentação muito calórica, esse gato ele vai precisar o quê? De muito fosfato para poder formar ATP, né? Então, se a gente começar a acelerar esse negócio da alimentação hipercalórica muito rápida, ele vai precisar de muito fósforo, muito fosfato. Vai chegar uma hora que vai acabar, né? Porque, aliás, ele já está com uma condição baixa de fósforo devido à anorexia. É, então, ele vai entrar em hipofosfatemia, consequentemente também hipocalemia. Isso são pacientes que a gente vai perceber. Como é que a gente vai perceber? Principalmente fraqueza muscular. A gente começa a alimentar um paciente que não tinha fraqueza muscular, não era um sinal associado. Esse paciente começa a ficar com fraqueza muscular, principalmente a fraqueza cervical, né? Pacientes que começam a não ter força para levantar o pescoço, e anemia por hemólise. Então, são sinais clínicos mais fáceis da gente identificar, certo? Por fim, uma hipoventilação. Vocês são pacientes que vão morrer realmente parada respiratória, cardiorrespiratória, o paciente começa a hipoventilar. Isso já precisaria, no caso que já de entrar com a suplementação de potássio intravenosa, né? Também a tiamina, ela acompanha, né, essa depleção do fósforo, né? E também seria uma consequência dessa hipofosfatemia. Em relação a vômitos, os vômitos, então, que eu falei para vocês, é comum a gente começar a alimentação enteral e esse paciente vir a vomitar, principalmente em quadros gastrointestinais. Vamos aqui jogar um exemplo de novo, a lipidose hepática, que é uma doença que o gato vomita bastante, as próprias colangites, pancreatites, eles podem ter vômito, mas esses são pacientes que precisam comer. Então, assim, antigamente falava-se que a presença do vômito contraindicava a utilização de sonda enteral. Mas não, na verdade, a sonda enteral ela pode te ajudar, porque à medida que você consegue fazer uma alimentação, começa com porções menores, 5 ml de refeição, 10 ml de porção, e aí você vê o quanto que esse paciente consegue segurar. Eu coloquei 10 ml, esse paciente em 10 minutos ele vomitou, colocou a metade para fora, então talvez você teria que começar com 5. Então volta a fazer 5 ml, né? Então você vai testando esse paciente. Claro que eu vou tratar, se eu não trato a causa do vômito, pelo menos eu vou utilizar um antiemético, né? Para tentar controlar esse vômito. A presença da sonda, principalmente a naso, ela pode ser utilizada nesses pacientes que estão ainda se tentando estabilizar, que eu vou mostrar, explicar para vocês. A presença da naso eu posso fazer também, utilizá-la para fazer uma sucção, ou seja, eu alimento o paciente, espero mais ou menos uns 30 minutos e aspiro, né? Ele só vai vomitar o que está no estômago, então eu pego, aspiro, ou então antes de eu alimentar, melhor ainda, antes de alimentar, eu vou aspirar esse estômago, vou tirar aquele resíduo que está ali de suco gástrico, né, que geralmente é isso que faz com que ele vomite. Então, antes de eu alimentar, eu aspiro, tiro aquele conteúdo estomacal, né, que está ali realmente para atrapalhar, e aí eu entro com o alimento. Então, a sonda ela também é fundamental para a gente até ajudar esse controle de vômito. Infecções na entrada da sonda, a gente vai ver principalmente em sonda esofágica. Então, assim, vou mostrar para vocês, mas a sonda esofágica a gente tem que ter muito cuidado, como aliás qualquer sonda, qualquer situação de implantação de sonda cateter, a gente tem que ter muito cuidado para não ter infecção no órtico. A gente pode perder a sonda devido a isso, né? Isso é principalmente trabalho de enfermagem do próprio tutor que vai cuidar, ou quando ele estiver interno, do nosso cuidado, né? Esse vídeo aqui ele mostra justamente o que eu falei para vocês, a fraqueza muscular, né, que acontece nesses pacientes que têm hipofosfatemia, síndrome da realimentação. Então perceba que essa gatinha não consegue levantar o pescoço, né? Então chama muita atenção aquele gato que começa a andar com o pescoço para baixo, não consegue levar. Por quê? Porque o gato ele não tem o chamado ligamento nucal aqui que nós temos, o cão também tem.
Então, a única forma de ele realmente levantar o pescoço é com a musculatura. Então, você está com fraqueza muscular, é um sinal clínico comum de fraqueza muscular em gato, né, independente da causa, mas que no caso aqui a gente está falando de hipofosfatemia é um sinal clínico comum. Colocamos a sonda, como que a gente vai acompanhar esse paciente? Primeiro, pesagem diária, né? Do mínimo, paciente interno, a gente pesar uma vez ao dia. O ideal é que a gente pese 2 vezes ao dia, até para ver também a questão da fluido, né? Quanto que essa fluido está entrando. Então, assim, a pesagem ela é importante. A fluidoterapia, toda essa alimentação que a gente faz via sonda, ela pode também servir como uma hidratação. Então, acontece muitas vezes do paciente, por exemplo, um paciente renal, que você tem que liberá-lo, né? Você pode até mandar para casa com a sonda esofágica, também vai servir para fazer uma fluidoterapia nesse paciente, né? Você vai conseguir fazer uma hidratação. O proprietário também vai conseguir hidratar esse paciente se tiver com o vômito controlado, com a própria sonda esofágica. Então, também é uma situação interessante. Cuidados com o curativo é fundamental, então a gente tem que instruir o tutor, se a gente for mandar esse paciente para casa com sonda, e para ele fazer esse cuidado com o curativo, né? Como falei para vocês, pode se perder a sonda por simplesmente uma infecção no local. A hora de se retirar a sonda. Então, isso também é muito relativo, depende de cada caso, mas que eu sempre recomendo, né, sempre também deixo claro para o tutor que a gente só vai retirar essa sonda quando o paciente estiver comendo sozinho. Tá? E não é comer aqueles grãozinhos de ração ali no dia, não quis mais, provou, não quis mais. Na verdade, ele voltar a comer normal. Então, também uma informação muito importante que a gente passa para passar para o tutor que a presença da sonda não impede que esse paciente coma sozinho, entendeu? Se ele tiver fome, começar a se interessar por comida, a sonda em si não vai atrapalhar nada. Então, ele vai ingerir, né, realmente, mesmo estando com a sonda naso, estando com a sonda esofágica, ele vai ingerir. Então, a recomendação sempre é o quê? Quando a gente perceber que esse paciente está procurando o alimento, a gente começa a retirar uma quantidade da alimentação via sonda. Ou seja, às vezes o alimento só pela manhã, e aí no próximo horário de alimentação via sonda, eu já não dou via sonda, ofereço alguma coisa, não comeu, tá para, no próximo horário eu vou fazer sonda, ou seja, eu vou intercalando, né? Eu vou vendo realmente isso, claro, tem muito a ver também com a clínica do paciente, independente da doença, a gente vê a melhora, né? E a gente vai acompanhando e tentando realmente fazer chamado desmame da alimentação via sondas, tá? Mas o que é importante, só tirar quando você tiver certeza que esse paciente está apto a comer sozinho. Porque em alguns casos a gente tira antes do tempo, o que acontece? Ele para de comer de novo. A gente vai acabar tendo que passar outra vez a sonda, né? O que não é legal, não é bacana. Então, iniciando aqui os tipos de sonda, tá? A nasogástrica é a sonda mais fácil de você colocar nesse paciente. Ela Basicamente, esse paciente ele pode estar acordado ou não, mas geralmente não precisa você sedar esse paciente. Você vai colocar umas gotas de lidocaína, mesmo lidocaína injetável, né? Você pinga 2 gotas aqui dentro da narina. Você pode passar um pouco também no espelho nasal. E aí eu vou introduzir essa sonda. Qual é a sonda que eu utilizo? Geralmente a gente utiliza a uretral, né? Aqui é a foto de um cão, mas o gato geralmente a gente consegue colocar 0,4 a 0,6 uretral humana, né? Alguns pacientes eu até tento colocar 8, às vezes até uma violência, estou violentando ali a narina no gato, mas por quê? Porque a gente vai ver que uma complicação da sonda násica é que é uma sonda muito fininha, então pouca coisa eu consigo passar de alimento nessa sonda. Quanto maior o diâmetro desse tubo, para mim será melhor, né? Então, em gatos grandes eu consigo passar a 8, né? Existem outras sondas no mercado, existe aquela uretral vermelhinha também para gato, é uma boa sonda. Existem também sondas veterinárias próprias para NASA. Então, alguns sites a gente consegue comprar. Posso passar para vocês depois alguns contatos, né? Por exemplo, tem a fabricante a Myla, MILA. Então, eles produzem sondas veterinárias. Então, assim, o material é uma coisa muito melhor de trabalhar. Então, assim, mas são, claro, mais caras, né? Então, a gente escolhe uma narina, passa o tubo. Qual a quantidade de tubo que eu vou colocar? Geralmente vai até o quinto espaço intercostal, a gente vai medir até o quinto espaço intercostal. Uma dica também é você flexionar o cotovelo, né? Você bota o ponto do cotovelo aqui no tórax do gato
e vai da ponta do cotovelo até a saída, né, da narina. Então você vai medir essa sonda, você faz a marcação e aí você vai saber o quanto que ela entra, tá? Nesse paciente. A gente pode passar, além de pingar essa gota de lidocaína, a gente pode passar também um gel de lidocaína para ficar melhor a lubrificação, né, e você acaba também melhorando essa analgesia. Eh, então, a principal indicação da sonda realmente é a primeira escolha em pacientes que você não consegue, por exemplo, anestesiar ou sedar. Então, são pacientes que não estão muito bem, não estão muito estáveis, mas você precisa entrar já com alimentação nele. Então, pacientes azotêmicos, pacientes que têm algumas comorbidades associadas, cardiopatia, dificuldade respiratória, né? Então, broncopatia, sei lá. Então, a gente tem um certo receio, antes de estabilizar esse paciente, de fazer uma sedação, a gente inicia com a naso, que ela não precisa de sedação. Então, o paciente ele vai estar acordado, você já coloca e já começa a alimentar. Então a vantagem é essa, principalmente não precisa de anestesia e sedação, paciente minimamente estável, né? Desvantagem, é um tubo pequeno, é um tubo de diâmetro pequeno, né? Então não é tudo que a gente vai conseguir fazer com que que entre nesse tubo, né? Então essa é uma dificuldade que a gente vai ter. Geralmente precisa de realmente rações, de alimentos que são pós, que a gente vai diluir. Por exemplo, a gente não vai conseguir passar uma ração hipercalórica aí, como a Recovery, como a D, né, como rações liquidificadas. Então, essa é a nossa complicação. Outra desvantagem é que é uma sonda que incomoda. Então, é uma sonda que, por exemplo, o paciente ele tem que estar com o colar elisabetano, que senão ele vai tirar. Então, isso realmente vai estressar mais o gato. Também é comum aparecer secreção nasal, né, secreção ocular, principalmente com o tempo que essa sonda vai ficando. Qual a recomendação? Geralmente a gente deixa 4 dias na narina, reavalia, posso colocar esofágica, que aí vai ser um procedimento melhor, mais indicado, ou se não, eu posso colocar a sonda na outra narina. E aí eu ganharia mais 7, 10 dias, né, com essa sonda. Né? Então vocês percebam que nessa imagem aqui já é uma sondinha número 8. Né? Por quê? Porque a número 8 ela já passa muito mais, um conteúdo mais grosso, digamos assim, do que uma 4, né, uma 06. Em relação à esofágica, que de longe assim, é que a gente mais utiliza, que é uma sonda que ela é muito mais confortável para o paciente, é uma sonda que muitas vezes a gente consegue liberar o paciente para casa, para o proprietário fazer essa alimentação, principalmente para conter mais os gastos, né? Um paciente que, por exemplo, lipidose hepática, que passaria 30 dias internados, pode passar 15, 20, desde que o proprietário consiga alimentar em casa, né? Então, é uma opção interessante. O volume, principalmente o volume grande, né? De que a gente vai mandar, então qualquer alimento a gente pode mandar via essa sonda, rações liquidificadas, hipercalóricas, enfim, de manutenção, qualquer ração praticamente a gente consegue triturar, mandar, né? Só não dá para fazer, pessoal, alimentação caseira, né? Eu falo isso porque muitos proprietários já tentaram fazer, realmente aí não tem como, né? Liquidificar um pedaço de carne, jogar aí dentro, realmente vai entupir e fica aquela porcaria. Então, mas assim, a gente tem muita opção de alimentação enteral com essa sonda aí. Desvantagem, para mim a única desvantagem que eu vejo é porque realmente esse paciente ele precisa ser anestesiado. Né? Muitas vezes não é uma anestesia, digamos, muitas vezes é uma sedação, um controle de dor e tirar um pouquinho ele ali, uns 10, 15 minutos de órbita para poder a gente passar essa sonda que realmente ela precisa ser muitas vezes entubado, né, para te dar uma segurança, mas precisa de alguma coisa, né, de sedação, de anestesia nesse paciente. Então não são todos que a gente vai pelo menos iniciar com essa sonda. O que é o mais comum? Se o paciente está instável, a gente começa com a naso e prepara depois o paciente para fazer a esofágica. O procedimento da esofágica também é muito simples, existem algumas técnicas, mas essa aqui é a mais comum. Tricotomia ampla, né? Então perceber se o paciente está entubado. Ele precisa estar entubado? Eu diria para você que não, tá? Mas hoje em dia, anestesiou, sedou, o ideal é que você entube, que vai te dar uma segurança muito grande, né? Então, assim, você anestesiar ou sedar um paciente que está doente, então, assim, vai te dar um pouquinho mais de risco, né? Então, melhor entubar, até porque você entubando, você já bloqueia a traqueia, né? Porque é uma pergunta frequente quando se passa sonda, principalmente as primeiras vezes que a gente está passando sonda, poxa, se essa sonda for para a traqueia, né? Então, não falei para vocês, mas independente se é naso, se é esofágica,
A naso talvez tenha uma condição assim de maior até de a gente conseguir acertar a traqueia, mas é muito difícil, né, não vou dizer para vocês impossível, porque eu consegui uma vez na internação na clínica, passar uma sonda naso e foi para traqueia, eu não acreditei, mas a primeira vez que me aconteceu foi a única, mas por isso mesmo eu nunca vou dizer para vocês que é impossível. Eh, mas enfim, por quê? Porque o gato, mesmo o gato anestesiado, né, ele mantém aquele reflexo ali da laringe, né, da cricóide aritenoide, que mesmo ele anestesiado ele fica fechando, então você bate ali a sonda e ele fecha, né. Então é muito mais fácil a sonda ir para o esôfago do que você conseguir entrar com essa sonda na traqueia. Como é que eu vou ter a certeza? Pronto, você pode pegar a ponta da sonda e aí você aspira com a seringa, né, você bota uma seringa seca, você aspira, tá. Se vier ar com facilidade, então você está na traqueia. Agora se eu aspirar e voltar ao êmbolo, ou seja, pressão negativa, está no esôfago, né, então essa é a condição mais fácil, né. Você pode também pegar essa ponta da sonda, colocar em um copo com água, ver se borbulha, mas não é tão fidedigno. Ou você pode entrar já com alimentação, se esse gato engasgar, provavelmente vai estar na traqueia, né. Mas o teste com a seringa é mais recomendado, certo? Então, tricotomia, o que que eu faço? Pego uma pinça hemostática, o ideal é uma pinça hemostática grande e curva, né, que ela tem a pontinha, você vai encontro com essa ponta daqui da pinça, eh, um pouco mais dorsal, né, cervical dorsal, a gente tem que evitar fazer essa abertura aqui nessa região lateral, porque é o seguinte, aqui vai passar o quê? Principalmente carótida, jugular, a gente não quer mexer com essas coisas, então apontar sempre a ponta da pinça lá para cima, que vai te dar uma segurança, e jamais, pessoal, a gente vai colocar a sonda próximo aqui, ó, a mandíbula, ou seja, eu não vou fazer faringostomia, porque se eu fizer faringostomia no gato principalmente, isso aqui vai causar uma dispneia muito grave, né? Porque é bem pertinho da entrada da traqueia. Então, se eu colocar uma sonda aqui nessa região, vai ficar dificultando muito a respiração. E isso a gente vai perceber quando a gente coloca, esse paciente ele está voltando da anestesia, ele faz uma dispneia enorme, né? Muito, uma dificuldade principalmente inspiratória. Por quê? Porque essa sonda ela ficou muito aqui, ó, muito cranial. Então, o ideal é que a gente coloque ela um pouco mais para o meio da cervical, para o fim, né? Por isso que é bom uma pinça grande, para poder a gente evitar essas áreas aqui e não atrapalhar a parte respiratória. Então, o que que eu faço? Vou com a ponta da pinça aqui, ó. Aquela imagem anterior eu estava com a ponta da pinça na pele, um auxiliar vem e faz um corte aqui com bisturi, um piquezinho mesmo pequeno, só para sair a ponta da pinça. Saiu a ponta da pinça, coloco minha sonda esofágica, né? Como é que eu vou saber quanto que vai entrar de sonda? O mesmo princípio da análise, só que eu vou medir daqui, ó, do meio do pescoço até o quinto espaço intercostal, tá? Então aí eu vou ter essa medida, né, de quanto que vai entrar. Então eu vou introduzir essa sonda, eu vou com a pinça, eu vou trazendo essa pinça aqui de novo para fora da boca, que eu quero que a ponta dessa sonda saia, ó, certo? Por quê? Porque agora eu vou pegar essa ponta aqui e eu vou jogar de novo para o esôfago, então ela vai fazer uma curva aqui, certo? Então, eu estou fazendo a curva, ela vai voltar, eu estou com a outra ponta aqui na minha outra mão, e com a outra mão eu estou fazendo essa curva para ela voltar para dentro do esôfago, ok? Quando ela faz essa volta, eu fixo. Por que que eu tenho que fazer esse movimento? Porque a sonda ela é muito flexível, então assim, você imagina o seguinte, se eu daqui, ó, tentar jogar ela para dentro do estômago, eu não vou conseguir porque ela fica enrolando, ela fica batendo no esôfago. O esôfago geralmente ele está colabado, é praticamente só músculo, e eu não vou conseguir entrar com ela. A não ser que existe possibilidade de a gente utilizar sondas com mandris, né? E tem mandrios aqui, ó. Se tiver um mandril, algo mais sólido, né? Mas que não seja tão flexível, eu consigo já desviar ela e entrar para dentro da... Isso é possível, então tem muita gente que usa sonda com mandril, tem gente até que manda fazer mandril, né, um ferro mesmo para colocar aqui e jogar, também é uma opção. Às vezes, pessoal, uma pinça hemostática grande e um gato pequeno, eu consigo pegar essa minha ponta aqui da pinça e já empurrar para cá, ó, né? Então também é possível, tá? Então, desfez a curva, vou fixar. Existem várias formas de fixação, você pode fazer só aí uma chamada bolsa de fuma, que é ao redor, tá?
depois faz um ponto, faz a chamada bailarina, sandália romana, você fixa essa sonda, tá? Geralmente o que que eu faço? Eu passo essa sonda no periósteo do Atlas, né? Eu vou com um fio maior, um fio nylon 0, ou então posso utilizar também uma 40x12, passo essa 40x12 na pontinha do Atlas. Quando eu fixo aí, o que que acontece? Ele fica muito mais estável, e se é uma sonda que eu sei que vai passar muito tempo nesse paciente, eu preciso realmente de estabilidade, que ela não se desprenda. Se eu fizesse, muitas vezes quando eu faço só a fixação na pele, essa pele rasga, né? Quando eu aperto esse ponto, né, esse nó, com o tempo essa pele vai rasgando e vai soltando, né? E também a predisposição a ter celulite. Mas o importante não é a fixação, pessoal, o importante é a implantação da sonda, né? Esse vídeo também eu acho bem interessante, eu costumo mostrar para o tutor o quanto que esse paciente ele fica tranquilo, fica confortável com a sonda. Nessa sonda esofágica, a gente não precisa colocar colar, tá? Vou dizer para vocês, eu não lembro de um paciente que se estressou e retirou essa sonda, não lembro, pode até ter acontecido, mas eu não lembro. Então, é uma gata que, essa gata é uma gata de um pós-cirúrgico de mastectomia, que também é uma questão interessante, né? Eh, ela é uma gata era uma gata muito irracível, uma gata que praticamente a gente não conseguia pegar, o proprietário não conseguia medicar, e foi uma das coisas que eu falei com ela, que é o seguinte: olha, ela vai para uma mastectomia bilateral, ela precisa de medicação no pós, como que a senhora vai conseguir medicá-la? Então ela ficou perdida, não tinha como, ela não tinha como medicar, a não ser que ficasse interno, só que se a gata ficasse interna, a gente não conseguia segurar também, chegar perto, né? Ou sedava todas as vezes, ou tinha que fazer tudo intravenoso. Enfim, combinei com ela de colocar uma sonda esofágica, então também é uma possibilidade muito boa, né? Pós-operatórios, cirurgias extensas, medicações a longo prazo, coloca sonda. Por quê? Na hora que eu quiser, eu retiro essa sonda, sem anestesia, sem nada. Tiro o pontinho, puxo a sonda, pronto. Não precisa suturar o local, não precisa, 1, 2 dias, fecha para segunda intenção. Então, isso é muito bacana, tá? Então, se precisar de medicação oral ou precisar de algum tipo de alimentação no pós-cirúrgico, mesmo que esse paciente não esteja na anorexia, a gente pode colocar essa sonda, aproveitar a anestesia, né? 10, 15 minutos a gente consegue colocar essa sonda, ok? Outro tipo de sonda gástrica que também dificilmente a gente vai colocar, é, qual seria a indicação de colocar a sonda gástrica? Megaesôfago, ou seja, tumores esofágicos, enfim, alguma afecção que esse esôfago ele esteja afuncional, então poderia colocar uma sonda gástrica, né? Ou então, assim, num procedimento cirúrgico, por exemplo, que eu estou já ali fazendo uma gastrectomia, retirando um tumor ali no do estômago, corrigindo uma torção gástrica, não é comum em gatos, mas pode acontecer, aí eu já colocaria essa sonda, já estou no estômago ali, então já vamos colocar uma sonda alimentar aqui. O manejo é um manejo bem parecido com a sonda esofágica, né? São tubos também grandes, né? Uma das vantagens também é essa, que a gente tem uma condição de fazer um volume maior. Uma desvantagem que eu acho que são pacientes que precisam realmente de uma cirurgia, então um procedimento cirúrgico, cancerotomia, gastrotomia, você pode fazer também por endoscopia, né? Tem também essa opção, mas não é tão comum, mas são procedimentos maiores, são procedimentos cirúrgicos. E essa sonda aí eu não posso tirar em qualquer momento. Se eu coloquei uma sonda gástrica, eu preciso esperar pelo menos 21 dias para retirá-la, porque ela fica assim, ó, ela fica implantada no estômago, né? A gente vai utilizar uma sonda de Foley, que é a sonda que tem um balonete aqui no final, ou seja, a gente vai inflar esse balonete com solução salina para ela ficar presa, faz uma sutura aqui, bolsa de fumo, aproxima muscular e serosa do estômago e vai ficar implantado, ou seja, vai se criar uma anastomose entre aqui a abertura do estômago e a parede muscular. Eu só posso tirar essa sonda com 21 dias, porque se eu retirar antes, esse estômago ele se desprende aqui da parede abdominal e vai extravasar conteúdo do estômago para o peritônio, né? Com 21 dias isso aqui vai estar anastomosado, eu retiro a sonda também, mantenho aberto, com 2, 3 dias vai fechar por segunda intenção, ok? A de jejunostomia eu coloquei para vocês, realmente para apresentar, acho que uma parte vocês conhecem, mas é uma sonda que, por exemplo, eu só coloquei em uma única vez na minha vida, tá? Não tem, o manejo é um manejo bem complicado, são pacientes que precisam ficar internados, um manejo asséptico total, né? Aqui tem grande chance de ter sepsis, né? De ter realmente contaminação peritoneal.
Como é que ela é implantada? A gente vai fazer incisão de pele, incisão muscular, e a gente vai implantar como se fosse um tubo, assim, um túnel aqui, ó, passando pelas camadas intestinais, tá? E ela vai ficar também sutura serosa na muscular, né, do abdômen, serosa do intestino, e vai ficar essa pontinha aqui para fora. Quando que eu vou utilizar essa sonda? Tumores gástricos, tumores pancreáticos, é, duodenais, ou seja, ressecções de duodeno, ressecções de estômago. Então, são cirurgias bem mais amplas, né? Uma desvantagem justamente que a implantação é mais complicada, é mais cara, o paciente tem que estar anestesiado, esse paciente tem que ficar internado, jamais você vai conseguir mandar um paciente desse para casa. E outra desvantagem é a gente tem que utilizar uma dieta chamada monomérica, então assim, são dietas já quebradas, né, já digeridas, que não existe na linha veterinária, pelo menos no Brasil não, então a gente teria que utilizar alimentação humana, né? Então realmente não é comum a gente utilizar a digestonomia. Bem, essa foi a nossa primeira parte, tá? Tô vendo aqui que já foi quase 1 hora de apresentação, né? Deixa eu tirar aqui a... E aí eu vou liberar um pouco vocês, o microfone de vocês podem ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, a gente já começa a retirar agora, para a gente passar para a segunda parte, pessoal. Alguma pergunta? O que vocês acharam aí? A Lídia me perguntou qual foi a situação que você teve que implantar essa sonda. Qual é a sonda, Lídia? De jejum? Pronto, de jejum, pronto. A gente teve que fazer essa implantação da sonda em um paciente que realmente foi uma cirurgia, foi que até eu vou abordar para vocês essa cirurgia, que é a gastrectomia naquela técnica de Bill 2, né? Que a gente tira quase todo o estômago, tira o duodeno, e aí você acaba também retirando tanto o pâncreas, como também a gente faz um desvio bilo-digestivo. E foi um paciente realmente que não ficou bem, até pelo tipo de cirurgia em si, e aí eu não tenho nem como dizer para vocês que a experiência foi boa com a sonda. Na verdade, a sonda funcionou, mas em relação à cirurgia foi assim, a resposta do paciente foi muito ruim, foi até um paciente que teve para eutanásia, certo? Tá, qual alimento que você usa? Christian está perguntando qual alimento que você usa na sonda nasogástrica. Olha, a gente pode utilizar os sucedâneos de leite, por exemplo, o Pet Milk, pode utilizar o Nutralife, que talvez seja o mais comum, né? Mas está aparecendo no mercado outras opções também, mas tem que ser realmente alimentos que sejam bem líquidos, né? Bem fluidos, entendeu? Laiane está perguntando, complicações é comum acontecer, principalmente a hipofosfatemia, que você falou. Olha, a hipofosfatemia, você não é tão comum, mas também ela não é difícil de acontecer. Por que ela não é tão comum para mim? Porque realmente está tendo mais cuidado em começar isso de uma maneira gradativa. Antigamente, quando eu não tinha tanto cuidado, aí eu percebia que acontecia, entendeu? Então, realmente é ter cuidado. A complicação maior que aparece realmente é em relação à sonda esofágica, a contaminação. Eu não falei para vocês, mas esse proprietário, esse tutor, ou a gente mesmo está acompanhando, todos os dias a gente tem que afastar o curativo, limpa com a solução, principalmente clorexidina, um local da sonda, né? E, se possível, refaz o curativo. Se não, se o curativo estiver bonitinho, seco, a gente só faz afastar, limpa e cobre novamente, né? Esse curativo geralmente a gente vai trocar a cada 4 dias, né? Se não ficar muito sujo, o ideal, principalmente o tutor em casa, a gente pedir para ele proteger esse curativo quando for alimentar via sonda. Deixa eu ver aqui. Pode repetir. Indicações para sonda esofágica e gástrica. Ponto. A esofágica vamos dizer assim, esofágica é a nossa escolha sempre. A gente só não coloca esofágica quando esse paciente não pode ser anestesiado, né, que ele precisa de alguma estabilidade, a gente coloca naso, certo? Mas esofágica sempre vai ser a de nossa escolha, tá? A gástrica, só se eu tiver algum paciente que tenha alguma afecção de esôfago, que aí eu não consigo utilizar mais o esôfago nem com a sonda,
ou então se eu estou fazendo um procedimento cirúrgico no estômago, tirar um fragmento do estômago, tirar uma porção do estômago, ou então corrigir a posição do estômago, e aí como eu já estou lá dentro do estômago, eu já colocaria a sonda nesse estômago, tá? A Tiziana, não compreendi muito bem a explicação das causas de hipocalemia e hipofosfatemia. Bom, a hipofosfatemia ela é basicamente devida à grande demanda de energia. Por exemplo, o gato ele tá 3 dias sem comer, a gente começa a jogar uma ração hipercalórica, né? Jogar grandes porções diárias, né? Em 24 horas já recebe, por exemplo, 150 quilocal. E assim, com tanta energia, ele vai ter que arrumar algo. Se ele vai utilizar aquela energia que a gente está mandando, mas vai ter uma parte que ele vai ter que armazenar, né? Porque senão essa energia se dissipa. Então, como é que armazena? Através de adenosina trifosfato. Então, se ele começar a ganhar muito alimento energético, ele vai ter que utilizar muito fosfato para poder formar o ATP. E aí ele não vai ter tanto fosfato, ele acaba tendo hipofosfatemia devido a essa demanda aumentada. Juntamente da hipofosfatemia, o potássio também, ele começa a ser, que geralmente o gato que está com anorexia, ele já está com hipocalemia também, né? Então, a presença hipofosfatemia também vai causar hipocalemia, porque o potássio, ele faz parte também desse metabolismo do energético, né? Então, isso é bem conjuntamente, certo? Vamos lá, Maci. Você poderia explicar o motivo de ter hipoglicemia? Imaginava que em caso de anorexia tivesse hipoglicemia. Bom, a pergunta é interessante, realmente ela é bem recorrente. O que é que acontece? É, isso não é só de gato, mas assim, todo fator, todo mediador inflamatório, citocinas, o cortisol, as catecolaminas, elas competem com a insulina, né? Então, isso é principalmente isso, eles fazem competição com a insulina, tornam as células mais resistentes à insulina até. Então, assim, esse paciente que está anorexia, a maior parte deles vão estar com hiperglicemia, principalmente devido à inflamação em si, a resposta inflamatória, né? E o gato, então, ele não consegue metabolizar bem essa glicose, essa glicemia que está abundante ali. Então, ela vai realmente ela vai se saturando o sangue, né? Tanto pela resistência à insulina, como também pela a falta de condição de metabolismo desse paciente, certo? Qual antiemético você costuma usar nos casos em que eles estão tendo bastante jogo? Boa pergunta também. Deixa eu ver se tem alguma parecida aqui. Ok, bom, de longe assim o que a gente mais utiliza em gato seria o Maropitan, né? Então o Maropitan ele se encaixa na maior parte das indicações de antieméticos, principalmente que ele é um bom antiálgico, né? E ele tem um controle de vômito muito interessante. Mas também a gente pode utilizar um da Zetrona. Alguns momentos a gente pode utilizar um antiácido, como a famotidina, ou quem sabe também o omeprazol, mas de longe eu acho que o Maropitan ele tem uma indicação bem interessante na maioria dos casos. Vou falar para vocês em outra apresentação, posteriormente, da corpo estranho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no uso de antieméticos em suspeita de corpo estranho, né? Então, se a gente não tem certeza se é corpo estranho, o ideal é que a gente não utilize antiemético, pelo menos a priori, tá? Bem, pessoal, acho que aqui não tem mais pergunta. Bom, então vou passar para outra apresentação, certo? Se surgir outra dúvida, vocês podem mandar depois, não tem nenhum problema, a gente pode voltar. Nessa parte sonda também aqui a gente vai falar mais em outros momentos, certo? Então, vamos entrando aqui no abdômen agudo, tá? Enfim, o abdômen agudo também é um assunto bastante interessante que eu selecionei para falar
para vocês, porque são afecções, o abdômen agudo ele vai englobar muitas afecções que a gente vai se deparar na clínica cirúrgica gastrointestinal, né, desses pacientes, tá? Quando a gente fala de abdômen agudo, primeiro, o que seria o abdômen agudo, né? O abdômen agudo ele está relacionado com dois sinais clínicos muito importantes, né, que chama atenção realmente nos pacientes que vêm em emergência, que é a dor e o aumento abdominal. Então, todo o quadro que leve dor abdominal e muitas vezes esse aumento abdominal a gente vai chamar de abdômen agudo. Nem sempre a gente vai perceber aumento abdominal e nem sempre a gente vai perceber dor nesses pacientes, principalmente que a gente está tratando de uma espécie que é o felino, né? Mas geralmente eles vêm juntos, vêm casados. Então, assim, se a gente imaginar as causas de abdômen agudo, as causas de dor e aumento abdominal são muito grandes, né? São muito variáveis. Sinais clínicos principais, essa posição de Rezanes, que está na literatura. Por que isso aqui não é um gato, pessoal? Eu procurei muito, tá? Uma imagem de gato, mas porque não é comum o gato fazer essa posição chamada de prece, né? Posição de prece. Isso mostra dor, principalmente na região mais caudal aqui do abdômen, né? Que aí quando passa o quadrúpede, né? Fica nessa posição justamente para aliviar, tirar um pouco a pressão aqui dessa região posterior, né? Mas isso não é comum em gato, mas está na literatura, né? Para falar a verdade, eu nunca vi um gato nessa posição, mas vocês podem se deparar porque tem na literatura. Outra condição é esse aumento, como falei para vocês, o aumento abdominal. Então, esse aumento abdominal a gente vai ver que tem várias possibilidades, mas, claro, né, é um sinal clínico bem comum do abdômen agudo. Outra situação é o vômito, então o vômito muito presente, né, na espécie felina. Eu não falei para vocês, mas se a gente vê uma casuística, por exemplo, a nossa casuística lá na clínica, ela é principalmente de gastrointestinal. Então, assim, a gente imagina que gato tem muito problema urinário, realmente tem, né? Mas se a gente colocar numa escala, né, numa questão de incidência, né, gastrointestinal de longe, assim, principalmente em relação às afecções que a gente vai abordar nesse curso, com certeza, eu diria para vocês que eu acredito que é 50% da casuística é gastrointestinal, aí depois vem pele, né, depois vem urinário, né. Isso se eu não falar para vocês de neoplasia, né, que eu vou abordar a neoplasia ela entra em tudo isso aí. Mas gastrointestinal, vômito é muito frequente, né. Muito importante a gente ter a noção se realmente esse paciente está vomitando ou está tendo regurgitação. Isso, às vezes, o tutor ele não sabe, então a gente tem que realmente questionar. E a gente pede vídeo também, imagem, né? Vamos trabalhar também com as condições que a gente tem, vídeo e imagem também ajuda bastante. Diarreia, então, a diarreia também é um sinal clínico importante. A gente tem que diferenciar, pessoal, principalmente as causas aliás, diferenciar a diarreia de intestino grosso e diarreia de intestino delgado. Então, isso é fundamental para a gente afunilar o diagnóstico, né? Não adianta a gente, o proprietário do tutor chegar, ele está com diarreia, doutor, sim, mas e aí? Até que ponto a gente consegue utilizar essa informação para o nosso diagnóstico? Lembrando sempre, diarreia de intestino delgado é aquela diarreia que ela é muito mais volumosa, tá? É uma diarreia que é um volume muito grande, né? Vocês lembram sempre, por exemplo, de uma diarreia de um cão com parvovirose, aquela coisa que lava mesmo o ambiente, né? Então, essa diarreia de intestino delgado é uma diarreia que ela, às vezes, não é tão frequente, mas quando ele faz é realmente aquela destruição. Lembrando, sangue não é vivo, né? É chamado melena, às vezes vem aquelas fezes escurecidas, né? E na maioria das vezes o paciente ele perde muito peso e também desidrata bastante. Quando a gente fala de diarreia de intestino grosso, é aquela diarreia que geralmente a quantidade é pequena, são pequenas porções, mas a frequência é muito aumentada. Então, pacientes que vão fazer 8, 10 vezes durante o dia, porções pequenas, geralmente o sangue ele pode vir o sangue vivo, que é chamada hematoquesia, pode ter muco, né? E esse paciente vai ter dor ao defecar, que é o chamado tenesmo. Então, aumenta a frequência, ele chega lá, fica na posição, faz um pouquinho de cocô, daqui a 20 minutos ele está lá de novo, força, um pouquinho de cocô, vem muco,
vem sangue vivo. Então, essa é a diarreia do intestino grosso. Por que que é importante a gente abordar isso? Vocês ter esse conhecimento? Porque a gente consegue fazer uma triagem, né? Você começa a desviar alguns diagnósticos, excluir alguns diagnósticos, por exemplo, diarreia de intestino grosso, tem algumas causas clássicas, como a colite, né, como tricomonas, então, sei lá, afecções mais terminais, mais distais, né? Então, basicamente, você consegue descartar muita coisa se você entender se é diarreia de intestino grosso ou intestino delgado. Então, a mucosa, também muito importante a gente perceber nesse paciente. Então, um abdômen agudo com um paciente ictérico, o que que a gente vai suspeitar principalmente? De hepatopatias, que eu vou falar para vocês. Então, a gente também começa a direcionar esse paciente, né, principalmente para pedir exames complementares, a gente tem que ter uma noção mais ou menos do que a gente quer achar, né? Não adianta a gente pedir uma bateria de exames se a gente, e aí, chegou, qual é a suspeita, né? O que que a gente vai pedir? Anemia também chama bastante atenção. Abdômen agudo com anemia, a gente vai lembrar ou de hemólise ou de hemorragia, né? Então, algumas causas de hemorragia podem ser traumáticas, podem ser tumorais, neoplásicos. Então, abdômen agudo junto com anemia também chama atenção para a gente procurar causas, né, de perda de volume de sangue, né? Palpação. Então, a palpação no nosso paciente ela é fundamental. Então, todo paciente que vem com esse histórico de abdômen agudo, é fundamental, fundamental, indispensável que a gente palpe esse paciente. Essa palpação em si, ela, independente, por exemplo, dessa imagem aqui que a gente já percebe, né, realmente uma massa, né, uma formação muito grande aqui do lado direito, isso é para realmente determinar se a gente encontra alguma massa, qual é a topografia dessa massa, por exemplo, nessa imagem do lado direito, a gente vai suspeitar principalmente de massas hepáticas, né? Lembrando a vocês que o fígado do gato geralmente a gente não consegue palpar, o fígado normal a gente não consegue palpar porque ele está encoberto, ele está escondido ali no gradil costal, né, embaixo das costelas. A partir do momento que a gente consegue palpar uma borda hepática, provavelmente esse fígado está aumentado, então você tem que investigar melhor. Se a gente sentir alguma formação no meio da região epigástrica, aí a gente vai lembrar de estômago, vai lembrar de pâncreas, pode ser fígado também, pode ser vesícula biliar, né? Lado esquerdo a gente vai suspeitar principalmente de baço, né? Esplenomegalías importantes, que aí muitas vezes ele vai para o centro também e para o lado direito. Indo um pouquinho mais caudal, os rins, né? Então é muito fácil palpar rim de gato e o que que é importante? Você perceber o que é normal e a partir do momento que você começar a se deparar com a normalidade, a gente detectar essa normalidade. Um pouquinho mais caudal ainda, a gente pode sentir aumento de linfonodos mesentéricos, aí vem bexiga, né? Formações em colo, fezes, enfim. A palpação é fundamental. A palpação também entra a chamada percussão, ou seja, você fazer dar umas batidas, né, nessa cavidade abdominal, e aí você vai perceber se tem líquido. Como é que eu percebo? Vocês imaginam você dar umas palmadas numa gelatina, numa geleia. Então, esse, digamos, esse frisson, né, essa, eh, como é que eu posso dizer? Essa percepção, né, como se fosse realmente uma geleia de líquido livre dentro do abdômen. Também você pode fazer algum tamponamento, se for um tamponamento, por exemplo, como se fosse um tambor, ali vai ter ar dentro, ar solto no abdômen, ou então até ar também livre dentro o estômago cheio de ar, né? Então isso chama muita atenção. E aí a gente imagina o seguinte, ó, rapidinho, esse relato aqui, ó, uma gata de 12 anos, histórico de anorexia há 7 dias, aumento abdominal. Esse paciente está dispneico, abdômen tenso, com dor à palpação, está vomitando, temperatura 39,5, né? Está no limite ali máximo. Frequência cardíaca 150, mucosa está hipocorada, desidratação, não percebeu fezes há 4 dias, vermífugo em dia, vacinação somente rápido, um contactante macho normal. Então, esse é um histórico que a gente pode receber, né? E aí, a partir desse histórico, né, a gente não vai ter muito tempo, a gente pode discutir esse caso depois, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar um relato desse, qual é a gama de possibilidade que a gente pode ter de causa desse abdômen agudo, né? Então, sempre lembrar, a literatura fala da gente tentar eliminar os chamados 4 Fs, né? Que seria 6 Fs, aliás.
que é a gordura, comida, fluido, gases, né? Fezes e feto. Ou seja, esse paciente ele pode estar simplesmente obeso, ele pode estar cheio de comida, né? Pode ser uma formação fluídica, pode ser gás, pode ser fezes também retida e pode ser também pode estar gestante, aliás, né? Então, se a gente pensar nessa condição, pode ser o que? Uma piometra, pode ser um pneumoperitônio, que é o quê? Que é gás livre dentro do abdômen, né? Pode ser uma peritonite bacteriana, que geralmente também está associada ao pneumoperitônio. Pode ser uma peritonite biliar, ou seja, rompeu uma vesícula biliar. Pode ser um uroabdômen, teve um rompimento de ureter, de bexiga. Hemoabdômen, por trauma, por doença hemolítica, né, por intoxicação, por tumores hepáticos, tumores esplênicos, pode ser uma obstrução intestinal, pode ser obstipação, constipação, enfim. Então, assim, uma gama que a gente pode lidar, né, só com esse histórico, só com esse relato que eu falei para vocês. Então, como é que a gente vai chegar a esse diagnóstico, né? Como é que a gente vai chegar a esse manejo desse paciente que muitas vezes ele vem um quadro muito grave que já está há algum tempo e a gente tem que tomar alguma atitude, tá? Então, o histórico principalmente vai guiar o histórico de sinais clínicos, então a idade do paciente para mim é fundamental. Para mim, a primeira coisa que eu vou atrás nesse paciente é a idade, porque ela me fala muita coisa. A gente imaginar, por exemplo, um abdômen agudo, um aumento abdominal num paciente com 12 anos de idade, vai ser muito diferente da minha conduta num gato de 1 ano de idade, num gato de 6 meses, né? Então, assim, se a gente lembrar, as doenças infecciosas são muito mais comuns em pacientes mais jovens. Então, se eu recebo um paciente que está com abdômen agudo, um paciente mais jovem, vou suspeitar do que de corpo estranho, vou suspeitar de doenças infecciosas, como a peritonite infecciosa, né? Se eu recebo, por exemplo, um gatinho desse aqui mais idoso, com abdômen agudo, abdômen aumentado, com líquido, não tenho como deixar de procurar ou suspeitar de neoplasia, né? Então, isso é fundamental a idade. Então, eu repito sempre, né, que eu acho que a idade é muito importante. Não adianta você discutir um caso, um relato, se você não sabe a idade do paciente. Evolução clínica, então se foi agudo, se foi crônico, geralmente as causas de abdômen agudo, então a evolução é aguda, né? Mas vamos supor uma obstipação, constipação. Então, geralmente é um quadro crônico que ele pode ter agudizado em algum momento, né? Estilo de vida, pacientes que vivem, por exemplo, em apartamentos, 20º, 11º andar, sei lá, é bem diferente daquele paciente que tem esse estilo de vida livre, né, o semidomiciliado que mora em casa. Então, será que ele teve condição de ter acesso a corpos estranhos? Será que ele tem criança? Será que o tutor não tem ali não trabalha com linha, né, costuras, enfim, a condição de realmente ele adquirir uma doença infecciosa, sai de casa, né? A condição que ele tem de ter sofrido um trauma. Palpação e percussão, como falei para vocês, é fundamental, então uma palpação bem feita, não tem como você não tem como você realmente ter um manejo de fechar o diagnóstico se você não pegar no paciente. Então é palpação, sentir realmente, tentar sentir. Então a gente só vai conseguir ser bom em palpação se a gente pegar todo o gato na frente e palpar realmente. Então a gente tem que ver o que é normal, certo? Para depois a gente se deparar com alterações. Então, percussão é o quê? Fazer o balotamento, né? Então, ver se tem ar livre. A, Se a gente desconfiar, pessoal, que tem ar livre dentro do abdômen, então isso nos mostra que é um quadro muito, muito grave. Primeiro, esse ar ele pode estar dentro do estômago, de alguma forma uma obstrução, um corpo estranho, um válvula, alguma coisa fez com que esse estômago enchesse de ar, né? Isso pode acontecer também em gato dispineico, né? Um gato que está respirando pela boca pode ter também aerofagia e ficar com estômago cheio de ar. Agora, o que é mais grave, se esse ar está fora do estômago, ou seja, ele está livre no peritônio. Esse ar livre no peritônio mostra o quê? Que tem algum tipo de contaminação bacteriana, né? Isso pode ser por úlcera, isso pode ser perfuração intestinal, corpo estranho, às vezes neoplasia pode causar isso também, ou seja, alguma alça intestinal, algum órgão
de cavidade, ele está aberto, tem solução de continuidade, está tendo proliferação de bactérias anaeróbicas, está produzindo gás mesmo, e aí tem esse inchaço, esse balotamento. Então, todos os casos de pneumoabdômen, né, que tem ar livre no peritônio, são quadros realmente que precisam de cirurgia emergencial. Então, são pacientes que precisam ir para a mesa cirúrgica. Às vezes, a gente nem consegue determinar por que ele tem ar, mas a gente tem que encaminhar esse paciente que realmente o quadro é bem grave. Sinais vitais, aí a gente fala temperatura, pressão, né, TPC. Então, é fundamental que a gente acompanhe esse paciente. Então, um paciente abdômen agudo, por exemplo, que está perdendo pressão, está ficando hipotenso, pode ser que ele esteja perdendo sangue, né? Então, pode ser que ele esteja realmente com hemorragia abdominal, ou que pode acontecer também, pode estar perdendo fluido para terceiro espaço, que chama. Uma obstrução, por exemplo, um corpo extraintestinal, que eu vou falar bem para vocês na quarta, desculpe, na sexta, às vezes uma obstrução ela começa a colecionar, o paciente começa a colecionar muito líquido dentro do abdômen, muito líquido dentro do intestino, e ele entra em choque hipovolêmico devido a esse acúmulo de exudato intestinal, né? Então, a temperatura, pressão arterial, oximetria também é importante. Em relação a exames para a gente fazer nesse paciente, aqui eu vou listar que eu acho que são os fundamentais para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Isso tem que ser tudo muito rápido, então eu não vou nem dizer com hemograma sempre é importante, mas o hematócrito já me fala muita coisa, né? Então, se o paciente que chega com hematócrito baixo, eu imagino que esse paciente perdeu sangue ou está perdendo sangue no momento, né? E também ele vai servir para a gente acompanhar esse paciente na internação, na fluidoterapia. Será que eu vou precisar fazer uma transfusão desse paciente? Então, também isso é muito importante. Hoje em dia, já existem, por exemplo, aparelhos que a gente consegue dosar, fazer um hematócrito com uma gota de sangue, né? Como se fosse aqueles glicosímetros. Isso é muito interessante a gente ter na internação. PT. PT não é o Partido dos Trabalhadores, não, pessoal. PT é proteína total. Então, assim, a proteína total ela vai andar junto com o hematócrito. Vocês imaginam se eu souber se essa proteína total, se esse paciente está com hematócrito baixo, proteína total baixa, então isso quer dizer o quê? Que esse paciente está perdendo sangue, né? Esse paciente está perdendo volume de uma forma muito grande, né? Se essa proteína total está elevada, o hematócrito está baixo, mas a proteína total elevada, então provavelmente não esteja perdendo sangue, talvez perdendo só hemácia, né? Por hemólise, né? Isso vai me dizer o quê? Que tipo de fluido eu vou usar nesse paciente? A suspeita e o tipo de fluido. É um paciente que está com proteína total baixa, hematócrito baixo, geralmente a gente tem que entrar com colóide ou até sangue total mesmo, então fazer uma transfusão, né? Hematócrito baixo, proteína alta, eu já poderia entrar até com cristalóide, né? Às vezes um colóide pode também ter que, você pode entrar com colóide, mas o cristalóide, que é a solução de ringue lactato, solução de salina, né? Ela pode, pelo menos de primeira mão, a gente pode conseguir reverter esse quadro. Albumina, como eu falei para vocês antes, a albumina ela vai ser muito importante esses pacientes, eles, principalmente se forem para cirurgia, né, geralmente o abdômen agudo ele tem uma boa parte das causas de resolução cirúrgica, esse paciente ele tem que estar com albumina suficiente, né, para te dar segurança para entrar no procedimento cirúrgico e também até para você garantir que esse paciente tenha pressão mucótica, né, porque sem pressão mucótica, até a fluido vai ficar complicado de você fazer nesse paciente. Bilirrubina também, por que a bilirrubina é importante? A bilirrubina é importante se a gente suspeitar de hepatopatias, né? Ou doenças hemolíticas, mas a gente vai ver que todas essas aferições bioquímicas, a gente vai comparar com outros parâmetros para a gente determinar a causa do abdômen agudo. Eletrólitos, aqui vai principalmente o potássio, né? Cloro e o sódio, certo? O potássio principalmente, que esses pacientes que têm abdômen agudo, eles podem estar em hipercalemia, dependendo da causa, ou hipocalemia. E a gente tem que corrigir ambas, né, ambas
ou a hipocalemia ou hipercalemia tem que ser corrigida, assim como também um sódio muito alto, né, hipernatremia, hiponatremia. Alguns pacientes que vomitam muito, eles entram em hipocloremia, né, cloridemia, então eles ficam com cloro também baixo, que muitas vezes a gente tem que suplementar, né. Isso também vai ser importante para a gente escolher o tipo de fluido que a gente vai utilizar nesse paciente, né. Então, pacientes que estão, por exemplo, com deficiência de sódio e cloro, a gente vai entrar com solução salina, né. Pacientes que não têm, por exemplo, você não precisa fazer suplementação de cloro e sódio, e principalmente os pacientes que vêm acidose, a gente vai entrar com ring lactato. O lactato para a gente é muito importante, porque o que é o lactato? O lactato ele vai servir para a gente medir, aferir indiretamente a perfusão desse paciente, ou seja, o quanto que a hemodinâmica desse paciente está comprometida. Em pacientes que têm choque, essa hemodinâmica está comprometida, então os tecidos periféricos eles não vão receber glicose e nem oxigênio, né. Então eles começam a utilizar outras vias para produzir energia, principalmente a via anaeróbica, que não precisa de oxigênio. E aí nesse paciente vai acumular muito lactato, ou seja, quanto maior o lactato que você vai medir, pior é o prognóstico. Então se o paciente está com lactato lá em cima, quer dizer, o choque ele já está ali há muito tempo e você vai fazer de tudo para melhorar essa hemodinâmica para reverter esse choque. No decorrer do tratamento, se esse lactato for estabilizando, for diminuindo, o que quer dizer? Quer dizer que você está conseguindo corrigir esse déficit de perfusão, né? Então você está conseguindo corrigir, ajudar hemodinamicamente esse paciente, tá? E também a gente vai ver que era importante para a gente fazer a comparação quando a gente vai utilizar também o lactato em outro líquido. Glicemia também, ou seja, se eu falei para você, a maior parte dos pacientes eles estão hiperglicêmicos em choque, né? Mas alguns vêm hipoglicêmicos, dependendo da causa e de quanto tempo esse paciente está hiperglicêmico. Chama a atenção de vocês o seguinte: pacientes com pancreatite. Então, gatos com pancreatite que vêm com hiperglicemia, o prognóstico ele piora, né? Então, gatos com pancreatite pode acontecer de vir também hiperglicêmicos, geralmente são pacientes que respondem pior ao tratamento. Então, serve também como parâmetro para a gente acompanhar esse paciente, né? Outra forma de a gente fazer o diagnóstico, pelo menos investigar a causa, seria com ultrassom, na modalidade chamada de FAST. Na verdade, esse FAST ele é um ultrassom rápido, né? É um ultrassom dirigido ao trauma, com foco ao trauma. Então, a gente vai utilizar não precisa você ter um super ultrassom, um super aparelho de ultrassom. Na verdade, qualquer aparelho de ultrassom você consegue fazer esse acompanhamento e esse diagnóstico. Então, hoje em dia, ele é considerado um diagnóstico ouro, né, do abdômen agudo. Algumas regiões você vai com a sonda do ultrassom. Então, tem aqui a patodiafragmática, que a gente vai ver principalmente a região do fígado, vesícula. E se a gente apontar para dentro do tórax, a gente também vai perceber se tem efusão pleural, que algumas causas de abdômen agudo podem fazer com que esse paciente tenha efusão pleural, tá? Então, alguns gatos que vêm com efusão pleural, na verdade, a causa está no abdômen, vou falar um pouco para vocês mais adiante. E, por exemplo, aqui no flanco esquerdo, né, que é chamado é, é, es- é, esplênico renal, a gente vai ver principalmente passo, o rim esquerdo, aqui é pato renal, fígado e rim direito, e o CC aqui é a bexiga e cólon, né? Então, ou seja, mais ou menos o que eles preconizam é a gente ter uns 30 segundos, 1 minuto de imagem dessas regiões aqui e a gente perceber se tem líquido livre. Basicamente é isso, a gente quer saber se tem líquido livre ou se tem ar, né? Então, se eu perceber, por exemplo, e aí tem não vou detalhar, depois eu posso passar material para vocês, se vocês tiverem o interesse de aprofundar um pouco mais, porque na verdade isso aqui não é para ultrassonografista, então assim, tem um curso ah, da LAVEX, né, da Associação, também da Associação Brasileira e Latino-Americana de Emergência. Eles fazem praticamente todo ano um curso de FAST e TFAST, que é o FAST para o tórax. Então é interessante o clínico, principalmente que trabalha com emergência, ter esse conhecimento que não precisa ser ultrassonografista. Na verdade, você vai ver alguns pontos e vai anotar quanto de líquido que você achou. Claro que se for nos 4 pontos, então a chance dele estar com efusão é muito grande, né? Então, esse aqui é só um ultrassom portátil, né,
que eu acho que vale a pena quem trabalha com emergência, que tem uma internação, de ter um ultrassom, porque a gente consegue fazer o FAST, o T-FAST, né? Esse ultrassom você consegue comprar pela internet, até naqueles sites também chineses, né? Claro que eu não recomendo vocês comprarem agora, porque pode ser que vocês recebam daqui no próximo ano, mas, por exemplo, o que a gente tem na clínica, a gente comprou na China e, graças a Deus, até hoje está funcionando bem, então, que sai mais barato, né? Mas vocês conseguem, principalmente tem site que vende aparelho de anestesia, os anestesistas estão utilizando bastante esse tipo de ultrassom para fazer bloqueio, né? Outro também, forma de chegar ao diagnóstico diferencial, é a abdominocentese, que, assim, é o que eu chamei a atenção de vocês, alguns pontos importantes na clínica de felinos que eu acho que às vezes os colegas esquecem, por exemplo, coletar líquido, né, abdominocentese, independente da causa da suspeita do paciente de abdômen agudo, você tem que coletar, né? Além da palpação, você palpou, tem líquido, tem ar, seja o que for, tem que saber o que é. Então, é drenar, né? A drenagem ela é principalmente diagnóstica, né? Não é tão terapêutica, como, por exemplo, nos casos de dispneia, de efusão pleural, mas ela é muito mais diagnóstica. Então, assim, não perder a chance realmente de fazer abdominocentese nesse paciente. Primeiro, além de coletar o material para fazer citologia, para fazer cultura, a gente vai ver o aspecto, né, da efusão em si. Então, se a gente perceber, por exemplo, ó, vamos imaginar um filhote com efusão desse tipo aqui, amarelado. Então, o que a gente vai suspeitar de um filhote com efusão dessa aí? A gente vai pensar principalmente de PIF, né, peritonitis infecciosa felina. Se for um paciente mais idoso, ou adulto a idoso, a PIF ela já cai um pouquinho, já vai lá para baixo do diagnóstico diferencial, a gente vai suspeitar principalmente de tumores pancreáticos ou hepáticos, né, chamado colangiohepatite pode causar isso aí, tumores pancreáticos, né, isso é até relativamente comum, tá? Então, sempre lembrar de efusão amarelada, a gente vai suspeitar em pacientes adultos a idosos, tumores pancreáticos e colangiohepatite, que pode causar também efusão torácica, tá? Isso pode acontecer. Se eu me deparar, por exemplo, com um líquido mais avermelhado, então, será que esse paciente está perdendo sangue? Está tendo algum tipo de hemorragia lá dentro, né? Se tem um rompimento de baço, se tem algum tumor, se teve contato com algum raticida, ou seja, algum alguma toxina que pode causar uma hepatopatia, que pode causar uma coagulopatia. Se eu me deparar com um líquido acítico desse mais claro, o que vocês podem imaginar? Um líquido mais claro, geralmente, em gatos, a gente vai suspeitar também de hepatopatia, né? Líquido avermelhado, rosado, já fica mais complicado, que a gente pode ser tanto uma hemorragia que está começando, já passou, ou como também pode ser uma neoplasia. Então, a neoplasia, ela, geralmente, quando a gente pega um líquido acítico dessa condição aí, dessa apresentação, a gente vai pensar em neoplasia. Então, a abdominocentese é fundamental. E aí, se eu colocar meu scalp, geralmente a gente faz com scalp, né? Você pode usar também um cateter, mas geralmente a gente faz com scalp mesmo, o 23 e o 25. E aí, se eu aspiro, vocês imaginam quando eu aspirar vier ar. Mas se vem ar, então aí, eu falei para vocês, geralmente quando tem ar, tem algum rompimento ali de vesícula biliar, tem algum rompimento úlcera do adenal, um corpo estranho, né? Alguma coisa que rompeu realmente ali, e aí é mandatório que a gente leve esse paciente para a cirurgia. Então, fazer citologia é fundamental, né? Fazer cultura desse líquido. A citologia ela já vai me dizer também muita informação, que tipo de célula tem, se, por exemplo, a gente encontra neutrófilo fagocitando bactéria, se a gente vê bactéria nesse material, então é indicação também cirúrgica, indicação de levar esse paciente para fazer uma celotomia, tá? Porque se tem bactéria livre ali, a gente tem que realmente suspeitar de peritonite bacteriana. E o bioquímico? A gente vai pegar uma porção dessa efusão e vai fazer o bioquímico, né? Para comparar com os valores séricos, ou seja, aqueles valores que eu falei para vocês anteriormente, séricos, a gente vai comparar com o bioquímico desse líquido. Então, a gente sabe, por exemplo, que se a bilirrubina dessa efusão do líquido lá que eu coletava do abdômen for maior ou igual que a sérica, a gente está com um paciente que rompeu a vesícula biliar, né? É comum em gato? Não é, mas assim, de pelo menos um ano para cá, a gente recebeu 2 pacientes com rompimento de vesícula biliar, né? Então, pode acontecer. Creatinina
da efusão ela é maior do que a sérica, então esse paciente está com urina ali dentro. Então o que você coletou ali é a urina. Ah, eu não consigo perceber se é urina. Olha, nem é muito difícil. Às vezes a urina ela vem ali misturada com sangue, vem aquela coisa avermelhada, né? Tem gente que fala que consegue cheirando perceber o cheiro de urina, assim, meu nariz assim não serve para cheirar, né? Então assim, sempre tem um rinite ali, então complica e você realmente tem que ter um faro muito bom. Então, mas se você dosar creatinina, eh, do líquido livre e sérico, se realmente ela tiver maior ou igual, então ali é a urina, então ele tem rompimento de bexiga, de ureter, enfim, alguma coisa está extravasando. Assim como o potássio também, tá? O potássio maior da efusão é uroabdômen. Se o hematócrito da efusão tiver maior ou igual ao sérico, então esse paciente está com hemoabdômen, então ele tem hemorragia ativa. Tá? Se o lactato da efusão for maior do que o sérico, esse paciente está com peritonite séptica, ou seja, tem bactéria ali anaeróbica produzindo muito lactato, né? Como também algumas neoplasias, porque a neoplasia também ela consome muita energia, consome muita glicose. Então, as células neoplásicas elas fazem muita alimentação anaeróbica, né? Interessante. Então, é uma condição da célula neoplásica. A amilase da efusão maior do que a sérica, casos de pancreatite, rompimento de abscesso pancreático, pancreatites graves, né? Se a glicose tiver menor do que a sérica, é peritonite séptica, então ela foge mais ou menos aqui do padrão dos outros, né? Se a glicose da efusão está menor do que a sérica, também peritonite, que essas bactérias estão utilizando a glicose dessa efusão para poder sobreviver, tá? Então isso a gente monta o quebra-cabeça, né? Por que que é importante isso, pessoal? Vocês percebam que eu não fiz praticamente nenhum diagnóstico assim, usei uma imagem, né? Só não sei se ultrassom fast, mas se eu tiver esses dados, por exemplo, eu já sei mais ou menos minha decisão se esse paciente precisa ir para cirurgia de urgência ou de emergência, né, que eu vou falar para vocês. Então, isso é fundamental para a nossa decisão, né, se esse paciente vai para cirurgia ou se esse paciente ele precisa de uma estabilização ou às vezes nem precisa de cirurgia, né. Então a gente sabe que o bom cirurgião também é aquele cirurgião que sabe a hora de não fazer a cirurgia, então, de ter um tratamento clínico também. Então, algumas afecções do abdômen agudo, o tratamento é clínico, por exemplo, caso de pancreatite. Maior parte dos casos de pancreatite, o ideal é que a gente faça o tratamento clínico, alguns precisam de cirúrgico, mas eu vou falar para vocês, né, na frente. Gastrites, gastroenterites, né, que no gato geralmente está relacionado com infecções bacterianas, a não ser que seja aqueles filhotes que possam ter panleucopenia, mas que hoje em dia está um pouquinho mais difícil, principalmente que a vacina ela é muito eficaz. Colangites, a maior parte dos quadros de colangites, inflamações, doenças inflamatórias das vias biliares também o tratamento ele é clínico, inicialmente clínico, tá? Agora, boa parte do abdômen agudo, o tratamento é cirúrgico, que é o hemoabdômen, né, que é o sangramento ativo dentro do abdômen, uroabdômen, que é a coleção de urina, peritonite, que é peritonite biliar, ou seja, rompimento de vias biliares, peritonite séptica, que é aquela causada por infecção bacteriana, obstruções intestinais por corpo estranho ou neoplasias, piometras, torção mesentérica, é quando dá um vôvulo, chamado dá uma torção em alças intestinais. Então, isso aqui tudo é cirúrgico. Mas aí, perguntando a vocês, quais seriam a- os quadros de abdômen agudo que seriam realmente emergenciais, ou seja, que passaria na frente de todos que já iam para a cirurgia? Ou quais são os casos de abdômen agudo que eles podem realmente esperar um pouco para estabilizar, né? Então, chamando a atenção de vocês, por exemplo, o, se é urgência ou emergência. Hemabdômen, então, um quadro que ele é considerado emergência. Então, assim, você não tem como esperar muito para poder decidir para a cirurgia. Estabilizou 1 ou 2 horas, vai para a mesa cirúrgica. Peritonite biliar também, peritonite séptica também, obstrução e torção mesentérica. Então, essas basicamente são afecções que você precisa, que tem uma pressa cirúrgica, né? Que realmente a resolução é cirúrgica. A não ser que, por exemplo, o hemoabdômen pode acontecer em casos de deficiência de fator de coagulação. Aí realmente a indicação cirúrgica não seria tão importante. Mas a maior parte das causas de hemoabdômen realmente é traumática, né? Ou
neoplásicas, tá? O uroabdômen, ou seja, a coleção de urina dentro do abdômen, apesar de a gente achar que pode causar uma peritonite séptica no gato devido à presença de urina, mas não é comum, ela pode causar uma peritonite química com o tempo, pode fazer realmente uma irritação química do peritônio, mas geralmente o uroabdômen, você pode ter um tempo de estabilização. O que a gente faz a maior parte das vezes é tentar drenar essa urina, né, independente se é rompimento de bexiga, de ureter, ureter, mas quando a gente drena essa urina, né, esse conteúdo, a gente consegue fazer fluido, né, consegue melhorar a questão da hipercalemia e aí estabiliza esse paciente para depois fazer uma investigação, né. Assim como a piometra, a gente sabe também que precisa de alguns que muitas vezes você consegue estabilizar o paciente antes de ir para a mesa cirúrgica, né. Mas claro que isso depende de cada caso. Então, para a estabilização, a gente vai precisar principalmente de reposição volêmica nesses pacientes, né? Na maior parte das vezes a gente vai precisar realmente de uma transfusão, por exemplo, em hemobdômen, né? Em alguns casos de peritonite também a gente vai ter que fazer reposição volêmica com sangue total. Lembrando que a gente pode utilizar colóide, que o sangue total está dentro dos colóides, ou cristalóide. O colóide é aquele fluido que tem moléculas grandes, ou seja, ele tem o objetivo dele é realmente melhorar a pressão, né? Melhorar a volemia, o volume, ou seja, quando você injeta esse colóide dentro dos vasos, a tendência é ele ficar dentro dos vasos. Então ele vai segurar, além de segurar, ele vai fazer com que também o líquido intersticial entre dentro dos vasos, né? E mantenha o que? A volemia, a pressão arterial. O cristalóide, ele já tem uma molécula pequena, ele não se mantém muito tempo no vaso. A tendência do cristalóide, quando a gente fazer intravenoso, ele extravasar no espaço, né, pelo endotélio e ir para o espaço intersticial. Então, o cristalóide a gente vai utilizar principalmente os pacientes desidratados, né? Muitas vezes a gente utiliza junto cristalóide e colóide para corrigir desidratação, né, que corrigir também a volemia. Oxigênio, então, é fundamental. Esse paciente vai entrar no ABCD do trauma. Então, primeiro, aliás, aqui era para ter ido o item aqui de oxigênio. Então, o paciente precisa de oxigênio terapia, certo? Reposição volêmica, controle de dor. Então, independente da causa, esse paciente tem dor porque é abdômen agudo. Então, o que a gente vai utilizar? Principalmente os opioides, né? Aqui vai a metadona, principalmente, vai o butorfanol, vai o fentanil, vai o tramadol, certo? Antibiótico terapia, a maior parte das causas de abdômen agudo, esse paciente vai ter uma tendência muito grande de fazer sepsis, entrar em choque sepsis. Então, muitas vezes a gente faz uma antibiótico terapia, já inicia antibiótico terapia intravenosa. Se você suspeitar de bactérias anaeróbias, você vai entrar por exemplo, metronidazol. Pode fazer associação com alguma quinolona ou uma cefalosporina de última geração. Antieméticos, aí eu chamo a atenção de vocês, né? Foi uma pergunta de vocês em relação a antieméticos, geralmente vai utilizar o maropitam que tem uma boa resposta. A metoclopramida, também em desuso em gatos, mas tem alguns autores que recomendam você fazer a meto com infusão contínua, né? Que aí tem uma boa resposta para esvaziamento gástrico. Agora, muito cuidado na escolha do antiemético, sem você ter certeza que é corpo estranho, principalmente o corpo estranho linear ou obstruções por corpo estranho, porque se aumenta o peristaltismo, né, se aumenta o esvaziamento gástrico, você vai complicar quadros de corpo estranho. Então, o ideal é a gente entrar com antiemético quando tiver certeza que esse paciente não esteja com obstrução intestinal, obstrução gástrica, tá? Protetor gástrico, que geralmente a gente vai utilizar nos pacientes que já estão estáveis, né, que estão realmente saindo desse quadro de emergência, principalmente o omeprazol, né, o que a gente vai mais utilizar, a gente sabe que pacientes que estão internos, pacientes que recebem, por exemplo, DENS, recebem corticóides e tem mais tendência a ter realmente problemas gástricos. Então, o ideal é a gente sempre entrar com protetor gástrico nesse paciente. Aqui algumas manobras cirúrgicas, tá? Claro que aqui não tem como a gente mostrar na prática, mas o ideal é sempre esse paciente ele passar por uma celiotomia quando, naquelas causas que eu mostrei para você, de hemobdômen, né, de peritonite séptica, de peritonite biliar. Então, já entrar numa celiotomia. A celiotomia, na verdade, é uma investigação, é um diagnóstico e também um tratamento. Então, a gente vai tentar também resolver, né, o que está acontecendo ali com essa celiotomia. Utilizar compresso, ou seja, principalmente o tamponamento compresso a gente vai utilizar em caso de hemobdômen.
Então a gente vai colocar, a gente vai utilizar compressas em pelo menos nos 4 quadrantes ali do abdômen. Se tiver o sangramento, a gente coloca essa compressa dentro do abdômen, nos 4 quadrantes, e vai tirando uma por uma para ver onde é que tem aquele extravasamento de sangue, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem enxergar se tiver um hemobidome grave. Clampear vasos. Algumas pinças, alguns instrumentais cirúrgicos é importante a gente ter nesses quadros de principalmente hemobdômen para fazer esse tipo de clampeamento, né? Como essa aqui, a chamada Satins, que a gente são pinças que são atraumáticas, são pinças para a gente utilizar em vasos, né? Então também é importante a gente ter algumas para ir clampeando grandes vasos, principalmente que estão sangrando, a gente vai clampeando e vai localizando. Autotransfusão também um procedimento que a gente tem que considerar, principalmente que a gente está em centros, que geralmente trabalhamos em centros que não tem banco de sangue para gato, né? E a gente sabe toda a complicação de conseguir um doador e volumes grandes de sangue. Então, esses pacientes, por exemplo, que têm hemoabdômen, esse sangue tem que ser reaproveitado. Então, geralmente a gente vai aspirando, tirando esse sangue do abdômen e vai jogando novamente dentro do paciente, ou seja, fazendo intravenoso. Então, a partir do momento que eu aspiro esse sangue, eu já estou jogando esse sangue que eu aspirei para dentro, né, para uma via intravenosa. O cuidado que a gente tem que ter realmente é de usar equipes de transfusão para tentar segurar alguma fibrina, né, que vai se formando. Lembrando que esse sangue que está tanto dentro do tórax como o sangue que está também dentro do abdômen são sangue que não coagula, né? Então, o seu sangue não precisa utilizar anticoagulante, realmente é pegar, colocar num equipo, né, ou no sistema de transfusão que tem aquele filtro só para diminuir a quantidade de fibrina e utilizar esse sangue. Eu não tenho como, eh, ninguém tem essa condição, essa possibilidade, acredito eu, de pegar esse sangue que está ali e jogar fora, a não ser que você tenha muita bolsa de sangue para fazer reposição numa transfusão. Manobra de Pringle é o seguinte, a manobra de Pringle, se vocês conseguem perceber, é o seguinte, em casos de sangramento, que a gente localiza, por exemplo, a suspeita de sangramento hepático, né, de algum vaso, de algum lobo hepático, o que a gente pode fazer? Às vezes tem muito sangue naquela cavidade que a gente não consegue enxugar ou aspirar para poder visualizar. Então, essa manobra, a gente vai localizar o estômago duodeno, na primeira coisa que a gente localiza, estômago duodeno, e aí eu vou por trás justamente do duodeno, e aí eu vou elevar essa parte que sai aqui a entrada do estômago, né? Segue o duodeno e aqui eu vou clampear, pode ser com meus dedos ou até realmente uma pinça traumática. O que que eu vou pegar aqui, ó? Estou pegando o colédoco, estou pegando a artéria hepática e estou pegando também a porta. Então, esse clampeamento aqui, por que que eu faço? Posso manter 10, 15 minutos e eu vou conseguir segurar o sangramento hepático aqui, tá? Isso aqui é a vesícula biliar. E aí, eu segurando, eu clampeando, eu consigo estancar esse sangue, essa hemorragia, pelo menos para eu conseguir localizar qual lobo hepático que está comprometido, tá? Isso funciona bastante nesses casos de hemorragia de trauma hepático, né, de lobo hepático. Só não vai funcionar, por exemplo, em rompimento de veia cava, que aí você não consegue realmente localizar, mas geralmente rompimento de veia cava, como também de aorta, esse paciente ele já chega, né, em óbito. A gente, infelizmente, não tem muito o que fazer. E aí, suturas, né, de alguns órgãos, intestinos, a gente vai abordar essa parte aqui, pessoal, a gente vai abordar na sequência aí do curso, né, fazer algum splenectomia, retirar algum lobo hepático, às vezes tirar um rim que está sangrando, que está traumatizado, enterectomias e anastomose, então assim, tudo isso a gente vai abordar, são essas manobras cirúrgicas que a gente vai abordar na sequência aí do curso, certo? Então, aqui a gente termina essa parte de abdômen agudo, ok? Quero de novo agradecer a presença de vocês, né? Já está, quer dizer, vai dar 11 horas. E aí eu estou aqui, estamos disponíveis para as perguntas, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone também, conversar alguma coisa,
Eu acharia interessante. Ou vamos escrevendo. Autotransfusão, tem alguma complicação? Olha, são pouquíssimas possibilidades de complicação. O que pode realmente acontecer, por exemplo, se a gente pegar um sangue que tem muita fibrina, realmente pode ter algum tipo de obstrução, né, de, de vasos, tromboembolismo, né? Mas como eu falei para vocês, geralmente esse sangue ele não coagula, né? É um sangue que não coagula, então você não tem tanto esse risco. Utilizar sempre um filtro de transfusão, ou seja, um equipo de transfusão, mas você não pode ter medo. O que você pode, qual o sangue que você vai evitar? Se tiver algum rompimento de alça intestinal, então contaminação por fezes, né? Então é evidente que a gente não vai conseguir utilizar. Vamos ver aqui. Pneu e peritônio você já encontrou, que isso é o meu cortado aqui, certo? Em relação à presença de coágulos no meu abdômen, seria por hemorragia? Deixa eu ver, não estou conseguindo ver o restante aqui. Presença de coágulos no meu abdômen. Olha, o coágulo, por que forma o coágulo? O coágulo vai se formar se tiver uma lesão muito grande, por exemplo, uma laceração muito grande de intestino. Por que se forma o coágulo? Tem que ter algum tipo de solução de continuidade ali, grande, que as plaquetas cheguem lá, né, se juntem e formam o coágulo. Então não é comum, entendeu? Não é comum a formação de coágulo, a não ser que tipo, o que acontece com o coágulo, às vezes, em rompimento de baço, né? Porque aí forma aquele coágulo ao redor ali do baço. Mas a gente consegue visualizar, são coágulos grandes que a gente consegue utilizar esse sangue ainda. No caso de hemorragia por neoplasia, tem contraindicação para autotransfusão? Bem, alguns autores falam que sim, tá? Não utilizar sangue, por exemplo, de um hemangiosarcoma, né? Mas assim, a meu ver, a minha opinião, e também alguns colegas também fazem, por quê? Porque são situações emergenciais que, se esse paciente não fizer uma transfusão, não fizer uma reposição, ele vai morrer de qualquer jeito. Então, tudo bem, eu posso estar mandando célula neoplásica via sistêmica, mas quem me garante que esse paciente não já está com já com a neoplasia ali toda metastática, né? Então, assim, a meu ver, não teria problema utilizar esse sangue em pacientes com neoplasia. Pneumoperitônio já manda para laparotomia, mesmo exame de imagem não encontrando a possível suspeita. Excelente pergunta do Christian. Christian, olha, eu realmente recomendo ir para o procedimento cirúrgico, porque não é fácil. Eu vou mostrar o caso para vocês, mas assim, o que é mais comum causa de pneumoperitônio em gato? Uso de drogas anti-inflamatórias não esteroides, drogas DENS que não têm indicação para gatos. Vamos lá, diclofenaco e ibuprofeno. Então, 100% dos casos que eu me deparei de pneumoperitônio era a utilização dessas DENS. O que elas fazem? Elas fazem úlceras duodenais, úlceras em piloro. Isso para um diagnóstico de imagem te mostrar é muito difícil, a não ser que você faça uma radiografia contrastada, enfim, mas é muito difícil. Então, quando eu encontro A no abdômen, eu realmente preparo o paciente para fazer a celeotomia, né? E meu primeiro foco realmente é essa área de piloro do duodeno, que é onde se formam mais úlceras, mais perfurações intestinais, tá? Então, realmente eu não espero muita coisa não. Ok? Perdão, Petônio. Bem, eu acho que é isso. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta relacionada ao abdômen agudo. Mais alguma coisa, pessoal? Quem entrou, pode ficar à vontade, tá? De perguntar algum assunto que não pergunte nesse momento, mas nas próximas apresentações. A gente vai manter esse grupo também pelo WhatsApp, tá? Essa apresentação, o PDF eu vou enviar para vocês. Acredito que por e-mail fique mais fácil, certo? E eu acho que amanhã essa gravação ela já vai estar no YouTube, certo? Vamos ver aqui, Júlia, na abdomicentese, se houver líquido transparente, indica afecção hepática por causa da albumina, sim, principalmente devido à albumina, né? Caso de hipoalbuminemia.
não é comum, por exemplo, se a gente for comparar com cão, um líquido acítico transparente, a gente suspeita também de ICC, né, insuficiência cardíaca congestiva. Só que não é comum o gato com ICC fazer ascite, o gato ele faz muito mais efusão pleural e edema. Então, geralmente está associado com hepatopatias e principalmente tumores hepáticos, né? Principalmente tumores hepáticos. Quando você deixa dreno nos casos de peritonite? Bom, boa pergunta. A peritonite infecciosa, né, bacteriana, alguns autores recomendam a gente colocar dreno, alguns autores recomendam a gente até deixar meio que entreaberto o peritônio. Se a gente faz uma celeotomia, uma lavagem e deixa entreaberto a muscular para ficar drenando, né? Olha, pelo menos assim, o que eu tenho visto em relação a trabalhos, não tem muita diferença, ou não teve muita diferença você deixar o peritônio aberto ou fechado em relação ao tratamento, né? Não tem muita diferença. Eu acho que a gente pode até imaginar que um tratamento com peritônio, cavidade abdominal aberta, seja mais interessante justamente para a gente estar drenando e lavando, né? Mas é, criam algumas dificuldades que os pacientes têm que ser realmente serem isolados, né, tratados de uma forma muito asséptica, internados, claro, internados, e vai demandar muito mais despesa, muito mais dispendiosa, né, muito mais cuidados de enfermagem, tá? Mas o que a gente sabe na peritonite é o seguinte, que a peritonite bacteriana a gente tem que sempre tentar no momento da celeotomia, tentar resolver, seja retirando a alça intestinal perfurada, seja tirando vesícula biliar, lavando bastante, né? Muito, uma lavagem peritoneal, lavar, aspirar, e aí você fecha, né? Que a partir desse momento que a gente conseguir fazer esse procedimento, não teria necessidade de deixar dreno aberto, certo? Eu acho que foram todas, né? Deixa eu ver, mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que eu li todas. Acho que é isso, né? Tá, muito obrigado, Christian. E aí, podem ficar à vontade, né? Acho que as próximas também serão bem interessantes. Vocês podem ir perguntando depois, tá? Ok? Acho que esse é isso. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Clara. Thaís. Então, pessoal, é isso, tá? Eu queria dar boa noite a vocês. Muito obrigado, Natiele. E, enfim, pode ficar à vontade. A gente vai se encontrar mais vezes. Lembrando, vai ficar gravado, né? Quem não conseguir assistir tudo, eu sei que, eu falei para vocês, tem várias lives aí, várias, né, coisas interessantes também, mas a gente pode ficar conversando e não se preocupem em quem assistir depois pode perguntar também, tá, nas discussões posteriores, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui. Até a próxima, tá? Muito obrigado.